Boa noite a todos, oficialmente. Professor Boa Silvério, um noite. prazer tê-lo conosco novamente, tratando de um tema tão importante. E assim nós julgamos, tanto que adiantamos o comitê desse mês de novembro, para que os nossos parceiros, nossos clientes, nossos assíduos, a nossa assídua plateia pudesse ter contato o quanto antes com esse tema, porque é o tema da hora, né? Orçamento. Então, Exatamente. muitos que estão aqui hoje estiveram conosco no último encontro, em outubro, né? Quando enviamos o convite, até informamos que hoje nós fechamos a trilogia de finanças no comitê com você, né? E então eu vou fazer a sua breve apresentação, professor. Se você quiser acrescentar algo mais, por favor. Perfeito. Professor Silvério Marinho é mestre em administração de empresas, é especialista em gestão financeira de empresas e pedagogia empresarial. É professor associado da Fundação Dom Cabral em diversas soluções, como o Programa de Especialização em Gestão de Negócios e o PAEX, Parceiros para a Excelência. Professor, seja bem-vindo novamente. A palavra é Obrigado. sua. Obrigado, Maria Vitória. É sempre um privilégio estar com esse público aí de Curitiba. Os debates são sempre construtivos e hoje nós vamos trabalhar uma temática que é de fundamental importância para o processo de planejamento e controle de resultados das organizações. Eu gosto de dizer que nós somos hoje o que nós construímos no passado, né? E certamente seremos alguma coisa com base no futuro, com base no que nós realizaremos hoje, né? Assim nas nossas vidas pessoais e não é diferente nas empresas. O meu objetivo hoje é trazer um bate-papo aqui com vocês, exatamente para nós organizarmos e principalmente contextualizarmos o ambiente orçamentário nas organizações. Esse é o nosso foco, né? Então, é claro, fiquem à vontade para trazer aqui para esse foro dúvidas, questionamentos, né? Podem abrir o microfone, né? Eu aqui uso dois computadores, por isso que vocês estão vendo dois Silvérios aí, um outro deixa a telinha fechada, exatamente para eu ver um computador a minha apresentação com vocês e o outro computador para enxergar o rostinho aí de vocês, né? Então, é bacana, caso fiquem confortáveis do jeito, né, que vocês acharem melhor aí. Alguns gostam de ficar com a câmera aberta, outros gostam de ficar com a câmera fechada, né? Se deixar a câmera aberta, é legal porque eu consigo ver a reação de vocês. Então, é que eu falo, opa, ó, o Lucas Peron ali, ó, legal. Opa, a Franciane, eu acho que ela não entendeu. Então, assim, eu tenho, né, eu gosto de... Aqui, ó, o outro está aqui, ó, posso até abrir ela parcialmente. Vocês vão ver eu estou um pouquinho de lado com uma aqui, né? Ela tá, ela aqui, ó. Olha lá, um pouquinho de lado em uma e aqui eu estou na outra aí com vocês. Então, mas fiquem à vontade, tá bom, pessoal? Isso aqui é um bate-papo, assim como o último comitê, né? Nós vamos nos divertir com essa temática aqui, trazer essa temática de forma leve e aplicável para vocês, né? Então, vou começar a compartilhar aqui um material com vocês para que a gente possa começar aí o nosso bate-bola. Bom, então vamos lá. Deixa eu colocar isso aqui no cantinho, módulo de apresentação aqui para gente. Aí, já deve estar aparecendo aí para vocês. Bom, vamos lá. O tema do encontro de hoje é o orçamento empresarial, sustentabilidade e perpetuidade das organizações. Esse é o nosso grande foco aqui no encontro de hoje. E é claro, né, o meu objetivo aqui com vocês é sinalizar a importância de nós organizarmos essas informações para que a gente possa desenvolver e sustentar adequadamente um processo orçamentário, né, a cultura orçamentária dentro das empresas. Mas antes de nós falarmos de orçamento, nós temos que falar da base que sustenta o orçamento, que é exatamente a questão relacionada à prospecção e análise de cenário. Ou seja, muitas vezes é comum, né, as pessoas, ao trabalharem os seus orçamentos, eles se preocuparem muito com o que eles fizeram no passado. Se as empresas fossem empresas de sucesso hoje, pelo que elas fizeram no passado, a Nokia seria líder de vendas, né, em equipamentos de telefonia,
né? A Kodak ainda seria aí uma gigante mundial, né, da imagem, né, da comunicação, né? Nós teríamos aí empresas como a Buick e entre outras gigantes aí que simplesmente hoje perderam o espaço, né? Alguém lembra aí da Olivetti, né? Eu me lembro que quando eu comecei a entrar no mercado de trabalho, assustem, pessoal, eu fiz aquele cursinho de datilografia. Até hoje eu lembro ASDFG para poder digitar. Então, ou seja, se as empresas de sucesso hoje, elas fossem pura e simplesmente aquilo que elas realizaram no passado, essas empresas continuariam hoje, até hoje em epígrafe, né, nesse mercado competitivo. E o que nós temos condições de visualizar no ambiente de hoje é que as questões e a sustentação dessas empresas no ambiente produtivo é exatamente a capacidade que elas têm de ler esses cenários futuros, a curto, médio e longo prazo. Né? Quais são os mercados de atuação, quais são os clusters de atuação, né? Qual é o ambiente de atuação dessas empresas. E é claro que aqui nós vamos discutir cada um desses pontos com vocês. A primeira pergunta que eu faço para vocês é se vocês sabem efetivamente o que vocês vendem para o cliente de vocês. Essa é a primeira pergunta para que eu possa sustentar um bom processo orçamentário. Porque quando nós estamos falando de orçamento, o orçamento ele implica na materialização em resultados econômicos, financeiros e patrimoniais do planejamento estratégico da empresa. Ou seja, é a ferramenta que eu utilizo para consolidar em números e resultados para que eu possa sustentar o planejamento estratégico da empresa. Mas muitas vezes nós perguntamos para um gestor, para os colaboradores que atuam naquela empresa, o que aquela empresa vende. Por exemplo, quando alguém me pergunta o que a Dom Cabral vende, né? Se alguém dissesse para mim, não, a Fundação Dom Cabral vende uma especialização, ela vende um programa de assessoria? Não. Eu, como professor associado, eu diria que ela não vende isso, né? Ela vende treinamento, desenvolvimento e capacitação de gerentes, visando melhorar e capacitar essas pessoas para o desenvolvimento do nosso país, né? Se nós pensarmos aí em cada um dos programas, nós temos exatamente a missão, a visão e os valores que conduzem as nossas ações. Eu não me esqueço uma vez que eu estava vendo uma entrevista, um talk show, com o CEO da Rolex, e ele, ao ser entrevistado, o entrevistador estava perguntando para ele sobre relógio, né? Ele, um dos maiores patrocinadores aí de torneios de Grand Slam, grandes prêmios de Fórmula 1, torneios de golfe e etc. E ele ficou estático, parado, né? sem interagir com o entrevistador. Chegou uma hora que o entrevistador, acho que perdeu um pouquinho a paciência, falou, olha, isso aqui é um programa de interação, eu pergunto e você me responde. E aí ele disse o seguinte, mas tudo bem, mas você está falando de relógio, e esse não é o produto que eu vendo, né? E aí o apresentador assustou e falou assim, não, claro, né? Você não vende relógio, você vende uma joia, né? Pelo preço, né? Relacionando o Rolex a um objeto de luxo. E ele disse, não, eu não vendo joia. Inclusive, quando eu quero presentear uma pessoa que eu amo com alguma joia, eu acho que tem, inclusive, peças muito mais bonitas do que o relógio que eu disponibilizo para os meus clientes, né? Aí ele ficou mais irritado ainda e disse assim, pois é, então, tudo bem, você vende, então, status. Ele falou, não, nós já passamos dessa fase há muito tempo. Aí ele perguntou, então, o que você vende? Aí ele falou assim, nós vendemos poder. Nós sabemos que todo cliente da Rolex, ao comprar esse item, esse acessório, ele está buscando uma relação de poder no ambiente dele. Então, não existe um único funcionário da Rolex que não saiba a relação de poder que nós vendemos para o nosso cliente. Ou seja, toda a cadeia produtiva ela está focada nesse processo. Eu estou levantando essa questão porque esse é um ponto que eu sempre levanto para os empresários. Vocês sabem o que vocês vendem? Será que quando eu vou ao McDonald's, eu vendo apenas sanduíche ou eu vendo uma experiência? Uma experiência com a família, com as crianças? Quando eu vou a um restaurante, né, um pouco mais refinado, será que eu vendo apenas um prato de comida ou eu também vendo uma experiência romântica, uma experiência, né, junto com uma pessoa, né, que você ama?
Será que quando eu compro um carro esportivo, será que eu estou comprando apenas um meio de transporte? Então, eu estou colocando essas questões para vocês saberem o que vocês vendem, qual é a entrega que vocês fazem para o cliente de vocês. Porque não se esqueçam, a grande questão e o primeiro pilar de sucesso de uma cultura orçamentária dentro de uma empresa é envolver os 3 estágios do processo de planejamento em perfeita harmonia. Ou seja, o estágio de estratégico, ou seja, aquela visão de longo prazo, que é determinada pela alta gerência, que indica os rumos, né, que a empresa pretende tomar, né, onde eu quero chegar, o que eu quero ser, é o famoso que eu quero ser quando eu crescer, né? Assim como a minha média gerência, cujo foco é o médio prazo, que estabelece os objetivos quantitativos e as diretrizes operacionais que irão nortear aquele desejo de longo prazo. E, obviamente, a baixa gerência, que vai colocar em execução, né, toda aquela operação, todas essas premissas que irão suportar esse processo. E aqui eu posso dar um exemplo muito simples para vocês. Se eu pegar uma marca, por exemplo, como a Audi e a Volkswagen, por que essas marcas não comercializam seus veículos nos mesmos pontos comerciais, hein, pessoal? O que vocês acham? Agora eu estou olhando aqui para a telinha de cá, né? Por que vocês acham, turma? Vocês podem falar, tá, pessoal? E aí, pessoal? Eliane Ribas. O que você acha, Eliane? Eliane, está aí conosco? Opa, eu acho que a Eliane não está conosco, hein? Leandro! Ô, Leandro, tudo bem? O que você acha, Leandro? Por que a Audi e a Volkswagen, apesar de pertencerem aos mesmos donos, por que eles não vendem carros na mesma concessionária, no mesmo ponto de venda? A proposta de valor de cada um delas é diferente. A proposta de valor de cada uma delas é totalmente diferente. A relação com o cliente é diferente, a relação com o fornecedor é diferente, os empregados têm treinamento, desenvolvimento e capacitação diferente, a estrutura de negócio é diferente. Eu Então, ou seja... Eu compro Audi. Hã? Eu compro Volvo, eu compro Audi. Não, isso foi só para listar, né? Podemos listar a Volvo, né? Você compra Volvo, Leandro, e você poderia comprar, por exemplo, uma Chery. Você sabia que a Volvo hoje é participação 100% quase chinesa, né? Uhum. Dona da Chery. Então, ou seja, por que comprar Volvo e não comprar Chery ou vice-versa? Notem, cada um desses produtos tem o seu, né? O seu nicho, o seu cluster de mercado. Agora, por que eles vendem disso de forma separada? Imagine se você entrar numa concessionária, né, Volkswagen, e alguém te servir um cafezinho, te servir um lanchinho, né, te colocar numa salinha com ar-condicionado. É bem possível que você fale assim, é por isso que esse carro está caro demais. Eles colocam esse punhado de mimimi aqui para poder receber. Eu só vim aqui comprar um carrinho básico para eu colocar para rodar. Se não tivesse isso aqui, possivelmente o carro era mais barato. Da mesma forma, pessoal, que se eu entro numa concessionária de um veículo premium, se eu não tiver um serviço, um cafezinho, talvez um lanchinho, né, uma cortesia, né, naquele processo de venda, eu vou dizer, poxa vida, não estão atendendo bem. Então percebam que nós geramos expectativas em relação às nossas entregas, né? Eu gosto de dizer, a única vez, pessoal, que eu viajei de primeira classe na minha vida, claro, né, eu não comprei a passagem, fizeram um upgrade para mim, de um voo, né, voltando para o Brasil, e eu tive a oportunidade, uma única vez, de viajar de primeira classe. Né? Eu sempre viajo de classe econômica, falo classe cachorro. Né? Então, quando eu chego lá na minha classe econômica, eu já vou me ajeitando ali, coloco a minha malinha de bordo, já pego meu travesseirinho, tal, vou me ajeitando eu e minha família. E dessa vez não, eu entrei na primeira classe. Hoje, quando eu entrei na primeira classe, eu não esqueço. A primeira coisa que a mulher perguntou, quando eu coloquei o bumbum naquela poltrona, que é uma cama, ela perguntou, o que você deseja? Eu falei, tudo. Eu falei com ela, eu quero tudo. Tudo que você tiver aí, eu quero. Eu fui dormir depois que eu já tinha lá 7 horas, 8 horas de voo. Né? Eu aproveitei aquilo como se fosse a última vez. Né? Agora, me imagine, se eu entro num voo de primeira classe e eu sou recebido com champanhe, né? E eu fui recebido com champanhe, ela perguntasse para mim, né, o que eu gostaria de uma entrada, o que eu gostaria, qual que era o playlist que
eu gostaria que fosse selecionado, né, lá no áudio, enfim, uma série de mimos, né, para eu, uma necessaire desse tamanho, com uma série de coisas lá dentro, né? Aí, se eu tivesse na classe econômica, estou dizendo, tá vendo? Se não tivesse nada disso, possivelmente eu pagaria a passagem aérea mais barata. Então, o primeiro ponto que eu articulo aqui com vocês é exatamente a articulação entre os estágios. Ou seja, eu preciso de entregar para os nossos clientes exatamente a proposta de longo prazo que eu quero seguir na minha empresa, por um motivo muito forte, pelo atributo de valor e pela relação que eu tenho com os meus clientes, fornecedores, empregados e governo, para a entrega daquele produto ou serviço no ambiente competitivo. Então, esse é o primeiro ponto que vocês precisam de observar, né? Caso contrário, vocês poderão ter problemas seríssimos no posicionamento e na estruturação do orçamento no ambiente de vocês, né? Um exemplo que eu gosto muito de trabalhar aqui com vocês é o exemplo da Cacau Show e a Copenhague. Gente, a Copenhague, durante anos, ela reinou nesse mercado de chocolates, né, finos, presentes e etc. Só que a Copenhague, ela tem um valor agregado ali no seu produto muito alto, né? E, de repente, entrou um concorrente de peso, que foi a Cacau Show. Só que ela entrou numa precificação o quê? Muito mais baixa. Ou seja, a Copenhague poderia simplesmente ir lá no seu processo de planejamento e reduzir o seu preço? Não, porque o cliente já tem um atributo de valor em relação a essa marca. Tanto é que, para ela competir com a Cacau Show, o que ela teve que fazer? Ela teve que criar uma outra marca, que é a Brasil Cacau. Então, esse é o primeiro ponto de reflexão que eu trago para vocês. Para a gente, né, para nós possamos desenvolver uma boa sustentação orçamentária, primeiro vocês precisam saber o que eu quero ser, como eu sou visto, qual é o produto que eu entrego para o meu cliente, né? Ou seja, qual é a experiência que eu vendo para o meu cliente. Pode ser que vocês não vendam nenhuma experiência, você venda apenas um commodity, né? E é claro, se você fizer isso, você tem que se adaptar para essa situação, né? A pergunta é, o que vocês entregam? Essa é a primeira pergunta. Porque toda a cadeia produtiva de vocês tem que estar atrelada a essa entrega. Imagine você chegar num restaurante, né? O mais caro aí de Curitiba. Qual que é o melhor restaurante de Curitiba aí, pessoal? Qual é o melhor restaurante aí de Curitiba? A Melissa, eu acho que sabe me dizer qual que é o melhor restaurante aí de Curitiba. Melissa? Opa, eu não estou dando sorte, hein? A Melissa, o Andrei. Pois é, a Melissa, a Melissa não está querendo falar comigo. Opa, lá, ó. Barolo, o Andrei falou que o Barolo, ó. Ô, Andrei, depois você confirma com a Melissa para mim, tá? Confirma com a Melissa, porque geralmente as mulheres têm mais aí qualidade para poder fazer isso. Imagine você, Bobardi, né? Muito bem. Né? Imagine você chegar lá no Bobardi e você pedir, por exemplo, uma Veuve Clicquot, uma Dom Perignon, né? E o garçom te entregar esse espumante, na verdade um champanhe, e te servir esse champanhe num copo Lagoinha. Sabe aquele copo Lagoinha que a gente toma cerveja em botequim? O que você acha, Andrei? Conta para mim. O Andrei deu a sugestão. Acho que não rola, né? Tem que ser um copo de cristal, super top. Na né? verdade, tem que estar dentro do contexto do restaurante. Vai ter que estar dentro do contexto do restaurante, não é verdade? Da mesma forma que se você chegar naquele boteco, naquele botequim de happy hour, né, e pedir lá aquela cerveja gelada, e ele te entregar um copo de cristal Strauss, né? Aquele que você não precisa nem de brindar para ele fazer aquele tim, sabe? Concorda que você vai dizer, opa, peraí, tem alguma coisa de errado aqui. É perigoso você até perguntar, opa, quanto será que vai custar essa minha cerveja? Né? Então, é extremamente importante que vocês tenham esse alinhamento perfeito entre os estágios, né? Estratégico, tático e operacional, para que vocês possam resguardar a operação de vocês. Então, esse é o primeiro ponto aí de observação que eu queria listar para vocês. O segundo ponto de observação, mais uma vez, diz respeito à capacidade que a empresa tem, obviamente, de criar valor, e o orçamento é um desses pilares. Né? Então, necessariamente, ao trabalhar e evidenciarmos esse processo, nós temos que necessariamente identificarmos, primeiro, quem é o meu cliente? Ou seja,
quem é o cliente que eu estou ofertando? Eu estou vendendo um carro para o cliente Volvo ou eu estou vendendo um carro para a Chery? Eu não estou dizendo qual é o melhor cliente. Cliente é cliente. Não existe cliente bom e cliente ruim. Mas eu tenho que saber qual é a relação que eu vou desenvolver com ele. Segundo ponto, quais são os fornecedores que irão sustentar esse processo? Terceiro, quais são o nível de treinamento, desenvolvimento e capacitação dos meus empregados para eu garantir a fluência desse processo? E, é claro, por último e não menos importante, qual é o impacto do governo nas minhas relações operacionais? Não se esqueçam, pessoal, o governo é o nosso sócio majoritário. E muitas vezes, na concepção orçamentária, nós esquecemos parâmetros básicos, né, que são simplesmente normas que são impostas pelo governo. Como o próprio imposto, como o próprio nome diz, ele é imposto pelo governo para você pagar. Tem empresas que são obrigadas a licenças, a renovação de licenças, e muitas vezes a gestão da organização negligencia esse processo. Então, nesse sentido, a partir do momento que eu não observo essa relação da empresa com os objetivos institucionais e o mercado de atuação, e como o governo ele norteia esse processo, a possibilidade de termos problema também é gigantesca. Então, vencido essas etapas de entendimento do ambiente de relacionamento, onde eu estou e quais são os stakeholders que vão influenciar a minha atividade, aí sim podemos entrar na fase de projeção orçamentária. E agora, na fase de projeção orçamentária, nós temos aqui um ponto importantíssimo. Aqui eu queria fazer uma pergunta para vocês. Tem alguém da área comercial aqui no grupo? Seja comercial aqui na veia? E aí, turma, tem alguém? Ninguém da área comercial, gente? Aquele ali, comercial na veia. E aí, turma? Esse silêncio quer dizer que sim, quer dizer que não, ou quer dizer que eu não quero dizer porque eu estou com vergonha? Eita, pessoal, vocês estão muito caladinhos hoje, hein? Vocês estão muito quietinhos hoje. Vamos lá. Então quer dizer que a gente pode falar mal a beça do pessoal da área comercial aqui, né? Já que não tem ninguém, a gente pode falar mal desses caras, não tem problema nenhum. Não é isso, turma? A Maria Vitória está gravando, a gente pode até mostrar depois para eles lá. Tá certo, Leandro. Mas vamos lá. Turma, eu estou posicionando isso para vocês por uma questão aí muito simples, né? Quando nós estamos avaliando, né, as nossas estruturas, as nossas preposições, vocês já viram, né, na hora que nós estamos avaliando o ambiente orçamentário que nós estamos propondo para a empresa, vocês já viram alguma pessoa da área comercial aceitar ou propor uma venda menor no exercício subsequente daquele que ele fez no exercício atual? Ou seja, esse ano eu fiz, por exemplo, eu vendi 20 mil horas de consultoria. E o ano que vem o cara da área comercial chega e fala, não, nós só vamos vender 18. Ou eu vendo 20 mil unidades SKU de uma determinada mercadoria. Não, o ano que vem eu só vou vender 18. Ou uma indústria que vai vender lá tantas mil, 20 mil unidades de um determinado produto e ele só vendeu, vai ter a pretensão de vender só 18. Vocês conhecem alguém, alguma pessoa da área comercial que vereda-se por esse caminho, pessoal? Never. Andrei. Pois é. Nós vamos discutir um pouquinho a importância de nós compreendermos essas questões. Porque qual que é o grande problema que nós temos dentro das empresas na hora de concebermos o orçamento? Esse problema é muito comum, porque, basicamente, as pessoas, ao conceber o orçamento, a maioria delas, tende a se basear num histórico. Ou seja, o que a empresa fez no passado. Ou seja, o que essa empresa fez no passado? Né? Quanto que eu vendi, quanto que eu tive de gasto, quanto que eu tive, né, na minha operação. Só que o passado é passado, pessoal. O passado é passado. A pergunta é, o que nós somos capazes de fazer no futuro? Porque não se esqueçam, a primeira premissa que nós temos no orçamento eu já pontuei isso para vocês. Nós temos um mercado. Esse é o primeiro ponto. Então, eu iniciei o nosso encontro de hoje perguntando para vocês, qual é o mercado que vocês atuam? Vocês conhecem o cliente de vocês? Vocês conhecem o campo de atuação de vocês? Vocês
atuam no mercado regional aí de Curitiba? Vocês atuam no mercado aí no estado do Paraná? Vocês atuam no mercado do sul do Brasil? Do Sudeste, Centro-Oeste, Brasil, América do Sul, Hemisfério Sul, América do Norte, América Central, América do Sul, Europa? Qual é o mercado que você atua? Então, a primeira pergunta, se você sabe qual é o seu mercado, e com base nesse mercado é que nós sabemos, principalmente o nosso volume de venda, né? A letrinha está ruim aqui, porque eu estou escrevendo aqui com o mouse, né? Então, eu tenho aqui o volume, aqui saiu bonitinho, porque eu botei uma caixa de texto, né? Mas é o mercado que vai definir o quê? O nosso volume, não só o volume, mas também o preço de atuação desse produto. Aí eu pergunto aos senhores e senhoras, a primeira premissa, vocês concordam que esse mercado da noite para o dia, ele pode encolher por algum motivo, pessoal? Todo mundo concorda? Da noite para o dia, eu posso ter uma série de questões, né, relacionadas ao processo de consumo, que esse mercado possa encolher. Seja porque surgiu um boato, ou porque surgiu um produto mais legal, né? Alguém lembra aí do Orkut, turma? Quem lembra aí do Orkut? Vocês já tiveram Orkut? Pois é, Orkut simplesmente não existe mais, né? E é bem possível que outras ferramentas vão existir. Então, o mercado ele pode expandir, ele pode encolher. Claro, como eu disse, ele também pode expandir, né? Esse mercado ele pode aumentar de tamanho. E um outro aspecto essencial quando nós estamos falando de mercado, eu tenho nesse mercado os nossos players. Ou seja, quem são os meus concorrentes? E vocês concordam comigo que nesse mercado podem entrar novos players, assim como podem sair players desse mercado? Então, a primeira leitura para fazer um bom trabalho orçamentário na empresa de vocês é exatamente vocês compreenderem qual é o ambiente, esse ambiente de atuação de vocês. Fazer essa avaliação desse ambiente externo. Vocês compreenderem quem são os concorrentes, quais são os objetivos de qualidade e entrega do produto de vocês. Quem são os meus competidores? Porque aí sim você vai determinar um percentual de uma fatia de participação nesse mercado. Ou seja, quando você observa o mercado de atuação, você começa a ter um dimensionamento adequado das possibilidades de vendas que vocês vão realizar. E não se esqueçam, eu comecei a cutucar vocês aqui na questão da venda, exatamente porque a venda é a porta de entrada das organizações. A venda, eu falo que tudo dentro das empresas está lastreado em quem? Na venda. Eu vou determinar quantos funcionários eu preciso, qual o investimento eu vou fazer na minha empresa, né? Qual é a estrutura da minha organização, sempre baseado na capacidade de venda que a minha empresa tem. Então, percebam, a venda ela é fruto do conhecimento que vocês têm do mercado de atuação de vocês. Se vocês pura e simplesmente basearem-se no histórico passado, vocês correm dois riscos. Ou de subestimar a capacidade de vocês e, obviamente, deixar de fazer dinheiro, ou superestimar essa situação, o que também é muito ruim, pessoal. Ela é muito ruim porque quando você subestima, como eu disse, você está deixando de fazer dinheiro. Você está deixando de atacar o potencial de vendas daquela empresa. Agora, quando você superestima, concorda que eu vou contratar funcionários, eu vou contratar insumos junto aos meus fornecedores, eu vou ajustar a minha estrutura operacional para eu poder entregar aquela venda para o mercado? Ou seja, eu vou garantir um investimento naquela operação. E pode ser que esse investimento não se realize. E ao não se realizar, né, os que tiveram oportunidade aí de trabalhar a criação de valor comigo, necessariamente vocês vão destruir valor para a organização. E o orçamento só vai materializar essa condição para vocês. Então, esse é o primeiro pilar. Essa é a primeira questão que é essencial para vocês observarem. Porque o restante é números. O restante é composição de números. Né? Então, ou seja, se nós fizermos aqui um exemplo, né, de estrutura, basicamente, o que nós temos como organização dessa estrutura, né, orçamentária nas empresas, nós temos um bloco relacionado à parte operacional, ou seja, onde eu vou organizar, né, o meu orçamento operacional,
que diz respeito à operação aí do negócio de vocês, seja empresas industriais, comerciais ou prestadoras de serviço, né, onde vocês vão desenvolver um orçamento de vendas. E notem, com base nesse orçamento de vendas, vocês desenvolvem toda a estrutura, todos os elementos de custo. Aqui eu coloquei produção, pessoal, mas não é produção só de bens, é produção de bens ou serviços, né? Então, eu vou desenvolver toda a minha estrutura produtiva baseada na capacidade de vendas da empresa. E é claro, as nossas vendas, olha lá, também serão suporte para eu determinar qual é a intensidade das despesas administrativas, comerciais, e se há necessidade ou não de eu captar recursos de terceiros, onde eu vou ter incidência aí de despesas financeiras, né? E, por fim, obviamente, o orçamento de P&D e o orçamento de capital, é o orçamento de investimento, né? Ou seja, quais são os investimentos que eu tenho que fazer, onde eu tenho que colocar dinheiro para suportar aquele plano de curto, médio e longo prazo que eu pretendo atuar nas organizações. Agora, aqui tem um ponto que nós vamos trabalhar agora, eu vou começar a cutucar vocês. Vocês estão vendo aí na tela de vocês dois quadros, tá? Onde nós vamos começar a resumir um pouquinho essa ação dentro da empresa de vocês. E por que o orçamento ele é tão importante para vocês terem o controle da operação de vocês. Agora eu vou falar sempre um pouquinho aqui olhando para a tela onde estão os slides e um pouquinho aqui olhando para vocês aqui na minha telona, né, para ver aí o rostinho de cada um. Vamos lá. Imagine que depois que essa empresa, tá, ela observou o seu mercado, ela compreendeu quais são os concorrentes, né, qual é o ambiente de atuação dela, e ela identificou que no primeiro semestre de um determinado ano, tá? Claro que aqui eu estou colocando uma posição temporal semestral, gente, para não fazer aquela, né, não ficar uma linguiça tão grande, aquele orçamento mensal, janeiro, fevereiro, março, abril, esse é o ponto mais comum aí dentro das organizações, tá? Então, só para fins didáticos aqui, eu separei primeiro semestre, segundo semestre de um exercício social. Perfeito, pessoal? Então, dentre aquelas preposições básicas que nós já trabalhamos no início aqui do nosso encontro, eu observei esse ambiente de atuação, esse mercado, e de acordo com esse ambiente, os gestores daquela organização identificaram que eles vão ter uma determinada participação naquele mercado, que vai resultar numa venda de 2.500 unidades no primeiro semestre, poderia ser 2.500 horas, tá? Poderia ser 2.500 XKU, a unidade pouco importa. Tá? Cada um vai materializar isso aí no ambiente empresarial de atuação aí de vocês. E no segundo semestre, ele está dizendo, opa, no segundo semestre eu tenho uma queda. Essa queda pode ser por diversos motivos. Eu posso ter hábitos de consumo, hábito dos meus consumidores, ou seja, o primeiro semestre eu tenho uma carga maior de compra desse meu produto ou serviço, no segundo ele tende a cair, pode ser por questões climáticas, pode ser por questões culturais, pode ser por questões de commodities, ou seja, safra, né, se eu trabalhar com algum tipo de produto, fruta, soja, café, né, ou seja, eu posso ter diversas razões que podem promover essa sazonalidade na venda de vocês. Mas vocês precisam de justificar essa sazonalidade. Porque não se esqueçam, todo o processo produtivo, e eu vou provar isso para vocês, vai estar embasado no potencial de vendas que vocês têm. Por isso que orçar é tão importante. Da mesma forma, pessoal, que também avaliar o preço futuro. Porque o volume, ele está atrelado ao ambiente de atuação e à participação que você vai ter no mercado. E, é claro, o preço de venda, ele está atrelado não só aos hábitos de consumo do consumidor de vocês, mas também à sazonalidade de consumo que eles têm. Por exemplo, o que vocês acham, pessoal? Vocês acham que uma passagem aérea, por exemplo, de qualquer lugar desse planeta, para Salvador, na sexta-feira de carnaval, né, vamos imaginar que não tem pandemia aí, não tem nada, né? E nós vamos sair aí de Curitiba e vamos passar o carnaval em Salvador. E nós queremos comprar uma passagem aérea para Salvador, né? Aí Curitiba, Salvador, na sexta-feira de carnaval. Vocês acham que essa passagem é baratinha? É cara? O que vocês acham? E aí, turma? Vocês não acham nada não, pessoal? Opa, o Lucas está me dizendo aqui, bem cara. Ô, Lucas, eu diria que ela é caríssima, né, Lucas? É bem possível que ela seja caríssima. Eu não me esqueço uma vez, um amigo meu, ele é muito divertido, ele chegou para mim e disse, velho, eu já comprei o meu abadá para o Carnaval de Salvador do ano que vem. Eu falei, pô, cara, que legal.
não é muito a minha praia, confesso que eu sou mais do pessoal que gosta do conforto, né? Ele gosta da agitação, camarote, etc. Ele falou, cara, mas eu paguei R$ 5.700. Eu fiquei com esse número na cabeça. Eu falei, cara, você pagou, você tem poder aquisitivo para isso, reclama não. Poxa, cara, mas R$ 5.700 eu paguei no Abadá, é meio caro, né? Falei, cara, não é caro, não. Você está me dizendo que pagou R$ 5.700, você comprou o último lote, que você está me dizendo, e você pagou R$ 5.700 um ano antes do evento. Ou seja, o dono daquele evento, na cabeça dele está o quê? Vendi barato. Concorda? Vendi barato. Eu vendi super barato. Botei 5.700. Com um mês de venda, vendeu tudo para um evento que eu ainda vou fazer o ano que vem. Ou seja, na cabeça do dono, ele vai dizer o quê? Opa, o ano que vem, o que ele vai fazer? Eu vou botar mais caro. E aí, sucessivamente. Então, da mesma forma que quando eu vou tirar férias com a minha família, eu tenho 2 crianças em idade escolar, obviamente eu sempre tiro férias em época de férias escolares. Nessa época, os hotéis sabem que todos os pais vão levar os seus filhos para férias escolares. O que vai acontecer com as diárias, principalmente nos hotéis de lazer, de turismo, de lazer e etc.? Vão aumentar o seu preço por causa dessa sazonalidade. Então, outro ponto que é importante é vocês observarem exatamente esse comportamento da sazonalidade do preço de vocês. Porque muitas vezes, alguns gestores de organizações falam assim, vamos aplicar inflação no nosso preço. E quem diz que nós temos condições de passar a inflação? Tem produtos que a gente não consegue sequer repassar a inflação, porque a concorrência está ali mordendo no calcanhar. Eu tenho que trabalhar lá na minha precificação de custo para que eu consiga me manter no mercado. Se eu passar a inflação, eu perco competitividade. Em outras situações, a inflação pura e simples, a inflação, ela pode dar uma conotação de perda de valor, ou seja, eu poderia ter uma precificação mais adequada, gerar melhor resultado e melhor margem para a empresa de vocês. Então, esse é o segundo pilar para sustentar a receita de vocês. E é claro, quando eu multiplico esse aspecto temporal, né, que vocês têm aí, né, vocês estão vendo aí na telinha aí, né? Quando eu multiplico, né, o nosso preço unitário pelo volume que vocês pretendem trabalhar, nós identificamos a receita bruta dessa organização, né? Claro que aqui eu não vou debater sobre impostos. O regime tributário brasileiro é muito simples, né, pessoal? É bem tranquilo, né? Eu digo que se fôssemos falar de regime tributário aqui na parte orçamentária, a gente precisaria só desse restinho de ano, né, para poder debater sobre esse assunto, né? Então, aqui, eu não vou levar em consideração aspectos tributários, né? Sabemos que as empresas podem ser tributadas pelo lucro real, pelo lucro presumido, pelo simples. Tem empresas que têm aí o PIS e COFINS monofásicos, substituição tributária, né? Nós temos aí desoneração da folha sobre faturamento, nós temos aí um arcabouço de informação tributária. Por isso que eu não vou entrar nessa métrica aí com vocês. Mas um ponto essencial. Quando eu defino o faturamento da empresa, eu não estou definindo a capacidade que a empresa tem de botar dinheiro no bolso. O faturamento, ele pura e simplesmente representa a primeira linha lá da DRE. E vender é a mesma coisa que receber, pessoal? O que vocês acham? Não. Então, esse é um outro ponto que agora nós vamos começar a alinhar aqui com vocês. E esse talvez seja uma das maiores fragilidades. Basicamente, toda empresa que eu chego, né, principalmente aí do PAEX, que demandam aí uma gestão orçamentária, geralmente ele fala assim, Silvério, está aqui a minha DRE projetada. Aí eu falo com eles assim, e o fluxo de caixa? Ele fala, quê? Fluxo de caixa? Eu falei, nós temos que projetar o fluxo de caixa também, porque a sua DRE só vai dizer para você se você está mais rico ou mais pobre, mas ela não vai dizer para você se você está colocando ou não dinheiro no seu bolso. E esse ponto a gente precisa de ajustar aí, pessoal. Aí eles falam assim, pois é, mas eu só tenho a DRE. Eu falei assim, pois é, você só tem do verbo vamos ter o fluxo de caixa, né, e outros demonstrativos, e o balanço patrimonial também, porque eu preciso de ter a visão do todo na nossa estrutura orçamentária. Porque, como eu disse, tão importante quanto planejar a minha venda, o meu faturamento, é planejar o quanto dessa venda eu vou receber. Então, imagine só o seguinte cenário. Dessa venda aqui de 6 milhões, né, 6 mil, vou falar um número pequenininho, para ficar aqui, né, mais palpável, palatável aqui o nosso bate-papo. Pessoal, se eu pretendo vender R$6.000, concorda que
Esse 6 mil, para ele se converter em caixa, ele depende de uma palavrinha mágica. Qual é, pessoal? E aí, eu queria escutar vocês. Qual é, turma? Agora eu estou olhando para essa telinha de cá aqui do meu lado aqui, porque agora eu estou olhando para o rostinho aí de vocês. Qual é o fator que converge o meu faturamento em caixa? Recebimento. Na verdade, tem uma palavrinha antes do recebimento, não é isso, Leandro? É o prazo médio de recebimento, né? Não é isso? Qual é o prazo que eu dou para os meus clientes me pagarem? Não é? Então, ou seja, aqui eu dou uma exemplificação muito forte de como isso funciona dentro das empresas, para que vocês possam observar que ao desenvolver a métrica orçamentária, nem todo o faturamento que vocês estão projetando significa que vocês vão colocar aquele dinheiro dentro daquele exercício social. Por exemplo, nesse caso aqui, essa empresa demora 60 dias para poder receber as suas vendas. E então quer dizer que a cada venda que ela faz, ela demora, em média, 60 dias para poder receber. O que isso quer dizer, turma? Se eu fizer aqui uma linha do tempo, né, se eu colocar aqui uma linha do tempo, ó, tá aqui uma linha do tempo, e colocar aqui o nosso primeiro semestre, vamos pegar o primeiro semestre, né? Então o primeiro semestre começa aqui em janeiro e termina aqui em junho. Não é verdade, turma? Então, ao começar o primeiro semestre em janeiro e junho, vocês concordam comigo que os últimos 60 dias que estão aqui, ó, eu só vou receber esse dinheiro no período posterior? Concorda que é um raciocínio lógico? Então, ou seja, quando vocês estão desenvolvendo esse orçamento, né, essa grana que vai se realizar nesse último período aqui, ó, ela só vai se converter em cifrão no período posterior. Então, no meu orçamento, eu preciso de detalhar isso. Então, como é que eu detalho essa observação quando eu estou construindo a minha métrica orçamentária? Aí é muito simples. Eu vou lá no meu orçamento e faço a seguinte condição. Eu tenho, né, lá na minha empresa, um faturamento de 6 mil reais no período. Esse faturamento vai acontecer num semestre. Aqui, eu estou usando o ano comercial, vocês podem usar os dias úteis, podem tabular como a empresa de vocês atua, tá, turma? Então, 6 mil dividido por 180 dias, eu vou encontrar aqui uma média de venda diária, né? Se eu pegar 6 mil e dividir por 180, eu tenho uma média de venda de R$ 33,33 em média por dia. Ou seja, mediamente falando, essa empresa vende em média R$ 33,33. Então, vocês concordam que as últimas vendas médias que ela vai fazer nesse período, ela só vai receber no próximo período, turma? Vocês podem dar um joinha aí para mim, se vocês entenderam esse conceito? Quem está com a tela aberta, legal. Opa, o Andrei já deu aí. Bruna, Melissa, opa, legal. Cláudia, eu acho que é Cláudia, está com um iPhone, eu não sei se é Cláudia ou Cláudio. Né? Dani, show de bola, turma. Né? Dayana, opa, Fernando, show de bola, garoto. Então, ou seja, concorda que basta multiplicar pelos 60 dias que eu tenho, né, de recebíveis que eu dou para os meus clientes? Ou seja, né, se eu fizer essa função, eu vou encontrar exatamente essa operação, né, fazendo aqui, eu vou encontrar exatamente quem? O que eu vou deixar de receber, ou seja, o meu saldo final do contas a receber dessa empresa, que só vai ficar para o próximo período. Agora sim, eu posso fazer uma movimentação. Ou seja, se essa empresa estiver começando agora a sua operação, tiver zero aí de contas a receber, se ela faturar 6 mil reais, ela vai ter quanto para receber no período? 6 mil reais. Mas nós acabamos de calcular em cima que ela vai deixar de receber, por causa do prazo médio dos nossos recebimentos, ela vai deixar de receber quanto, turma? 2 mil reais. Portanto, qual que é o efeito caixa dessa venda para aquele período? Apenas 4 mil reais. Isso ficou claro para vocês, turma? Agora, por que isso é tão importante quando nós estamos discutindo orçamento? Porque muitas vezes o gestor, ele confunde essas bolas e acaba metendo os pés pelas mãos. Ele chega e fala assim, o ano que vem nós vamos faturar 6 mil reais. Então, na cabeça do gestor, ele está assim, se eu vou faturar 6 mil,
eu posso gastar até 6 mil. Poderíamos ter uma conotação como essa. Mas, na verdade, eu só posso assumir compromissos financeiros. Quer dizer, eu até posso gastar. Porque, assim como o recebimento, basta eu conseguir prazo de pagamento com os meus fornecedores. O raciocínio é o mesmo. Eu vou pegar o meu contas a pagar, o prazo médio de pagamento e definir quais serão os fluxos desse pagamento. Mas a minha capacidade de desembolso financeiro no exercício social de 2021, por exemplo, não são de 6 mil reais, são de apenas quanto? 4 mil reais. Se eu assumir compromissos financeiros que extrapolem 4 mil reais, eu tenho duas alternativas. Ou eu vou ter que captar dinheiro no mercado junto aos bancos e, consequentemente, eu vou ter que pagar juros. Ou eu vou ter que captar dinheiro com sócios, que eu também vou ter que aumentar a minha responsabilidade em remunerar esse capital, né, esse capital dos sócios. Ou eu vou ter que vender algum ativo de longo prazo da empresa. Ou eu vou ter que encurtar o prazo médio de recebimento da empresa. Notem que nenhuma dessas alternativas é saudável para o ambiente de relacionamento de vocês. Ficou claro isso, pessoal, para todos? Né? E é claro, e aí essa rotina ela se repete, né? A partir do momento que eu compreendo o conceito, a dinâmica, né? Essa rotina ela se repete, né? Ou seja, eu já aprendi então que dos 6 mil reais de faturamento eu vou converter em caixa só 4 mil reais, né? E aí eu começo tudo de novo. Saldo final de um período agora é o que no próximo, turma? É o saldo inicial, né? Nesse segundo semestre, eu não tenho a previsão de faturar 6 mil reais, começo tudo de novo. Aí eu vou lá e faço. Qual é o saldo final que eu vou deixar de receber? Eu vou pegar os 6 mil reais, dividido por 180 dias, né? Isso aqui vai me dar os 33,33 por dia, né? Reais por dia. E automaticamente, se eu multiplicar esse valor, só que agora o segundo semestre, quanto tempo eu demoro para receber, turma? Meu prazo médio agora ficou mais dilatado, né? Eu demoro 75 dias. Então, eu vou ter que, possivelmente, deixar mais recursos aqui no meu contas a receber. Eu vou financiar, né, de forma mais intensa o meu cliente. Olha lá, o resultado vai dar 2.500. Agora eu começo o raciocínio todo de novo. Ou seja, né, 6 mil, o saldo inicial, eu comecei o período com 2 mil, vendi mais 6 mil reais nesse período, né, a ele aqui. Então, eu vou ter 8 mil reais para poder receber, que é fruto do somatório, né, de 6 mil mais 2 mil, né? Eu vou encontrar 8 mil reais recebíveis. Nós não calculamos que nós vamos deixar 2.500 para receber em períodos futuros, então significa que eu vou ter um impacto de caixa no segundo semestre de apenas R$ 5.500. E por que isso é essencial para a percepção de vocês? Né? Notem, o efeito caixa do ano inteiro nessa empresa é de R$ 9.500 e o poder de faturamento dela qual é? 12. Ou seja, essa empresa ela jamais poderá assumir compromissos financeiros, ou seja, pagamentos, que comprometam valores superiores a R$ 9.500. Por quê? Porque a política de vendas que ela tem, o prazo médio de recebimento, diante do potencial de vendas que ela trabalhou, não permite ela gerar caixa por uma condição maior do que essa. Isso ficou claro aí para vocês, pessoal? O mais importante que ficar claro, isso faz sentido para vocês? Agora eu vou ficar quietinho aqui agora, porque eu preciso de um alinhamento aí com todos os participantes para que isso esteja bem alinhado, né? Quanto à clareza, objetividade e aplicação aí nas empresas de vocês, né? Ou seja, tão importante quanto projetar o meu faturamento é projetar como eu vou receber esse faturamento. Perfeito, turma? Poxa, aí os demais, a Daiane, né? Aí o Fernando, Leonardo, o Leandro. E aí, turma? O Andrei já deu o joinha aí. E aí, turma? Podem abrir o microfone, né? Perceberam a importância? Vocês têm alguma observação? E aí, turma? Hoje eu estou sentindo vocês aí muito caladinhos. Por que vocês estão caladinhos? Vocês estão com vergonha aí hoje? O que aconteceu aí, turma? Eita! Faz todo sentido, sim, Silvério. Deu para entender, ficou claro.
Beleza pura, Lucas. Valeu, Fernando. Ah, o Fernando colocou aí, ó, o Andrei colocou uma posição aqui no chat muito legal. E ainda temos que colocar a inadimplência. Andrei, essa inadimplência, de certa forma, a gente já computa lá no prazo médio de recebimento. Porque quando você calcula esse prazo médio de recebimento, esse prazo médio de recebimento ele é calculado. Você pega o seu faturamento, o seu saldo médio de contas a receber, divide pelo faturamento bruto da empresa e multiplica por 360. Você vai saber desse prazo médio no ano que você tem. Concorda que se você tiver inadimplência, você vai aumentar o seu saldo médio de contas a receber, Andrei? Concorda comigo, garoto? Opa, e aí? Então, esse prazo médio, ele já computa essa inadimplência aí. Perfeito, cara? Então, aí a gente já consegue computar essa estrutura no nosso orçamento. É claro, né? Os gestores, né? Vocês, como gestores das organizações, vocês podem chamar a equipe de trabalho e dizer para eles, pessoal, precisamos melhorar o nosso prazo médio, né, de inadimplência, aí, o nosso índice, prazo médio de inadimplência. Nosso índice de inadimplência, né, nós vendemos com uma média aí de 60 dias e o nosso saldo médio de contas a receber, o nosso prazo médio de recebidos aí está em 75. Isso é por causa de inadimplência, né? Ou seja, será que nós estamos com um cadastro equivocado dos nossos clientes para venda a prazo? Será que nós estamos dando crédito para quem não pode ter esse crédito? Né? Ou seja, vocês trazem para a discussão e para o debate esse ambiente que vocês estão planejando para o exercício social seguinte. Perfeito, turma? E aí, Levi? Tranquilo, garoto? Perfeito, professor. Excelente. Valeu. Show de bola. Professor, deixa eu avisá-lo do seguinte, o Andrei e a Melissa são participantes assim bastante assíduos, né, nos nossos eventos. Eles não estão abrindo a câmera e falando muito, porque eles estão com bebês em casa, os dois. Oh, gente, mas que maravilha! Meus parabéns aí para os dois, o Andrei e Melissa. É bebês? Cada um tem bebês. Tem tá. um bebê. É porque eu estou vendo Eles o mesmo irmãos. sobrenome aqui. São irmãos e tiveram aí a felicidade de ter filhos na mesma época. Poxa vida, que legal. É bom que serão amigos aí, crescerão juntos. Por isso eles Isadora, estão mais 4 calados. meses. Eita, que coisa boa. Parabéns. Eu tive gêmeos, univitelinos. Eu falo que o meu caso é cair do cavalo e levar o coice. Minha casa, depois que meus filhos nasceram, virou uma empresa. Mas a alegria também é dobrada. Dá um trabalho do cão, mas a alegria também é dobrada. Parabéns aí ao papai e à mamãe, aí, a Melissa e ao Andrei. Então, show de bola, Andrei, a gente vai se falando, eu estou vendo aí o chat aí, né? E fica à vontade, cara. Qualquer intervenção, manda bala no chat aí que a gente vai trocando figurinhas por aqui. Show de bola, Andrei. Bom, então, pessoal, agora que vocês observaram essa importância, por que é importante eu projetar esse contas a receber e esse efeito caixa? O efeito caixa é notório, o caixa é o rei da empresa, não é isso, turma? O caixa é o grande, é o objeto central da organização. E por que os saldos patrimoniais? Olha lá o efeito patrimonial, ó, o saldo dos meus contas a receber, né? Porque vocês aí do PAEX, tenho certeza que os monitores que atuam aí com vocês, calculam a NCG, calculam os indicadores de liquidez, né? Calculam o risco que vocês estão correndo. Então, quanto mais eu estou financiando o meu cliente, olha lá, ó, quando eu dei mais prazo para o meu cliente pagar, ó, olha lá os 75 dias, eu estou aumentando o meu saldo de recebíveis, eu estou aumentando o meu investimento em ativo circulante, aumentando a minha necessidade de capital de giro. Então, vocês vão topar esse risco? Então, é extremamente importante que vocês avaliem não só o efeito econômico, a DRE, no orçamento, mas também esse efeito patrimonial e o todo-poderoso caixa, né? Eu falo que o objeto final de todo o PAEX de finanças é mostrar para o dono, mostrar para o corpo, né, de executivos da organização o potencial de geração de caixa daquela organização, né? E, obviamente, o orçamento não podia ser diferente. Não é verdade, turma? Então, eu acho que isso aí ficou, pelo que a turma está colocando aqui para mim, parece que não tivemos dúvida e principalmente da importância, né, de nós alinharmos isso aí no ambiente né, de operação aí de vocês. Show de bola.
Tem algum ponto que vocês queiram adicionar, pessoal? Alguma coisa que tenha ficado desconfortável? E aí, turma? Pessoal, podem abrir seus microfones, fiquem à vontade. Aqui, Essa interação é muito, muito bem-vinda. E demais. Podemos explorar você, né, Silvério? Você está... Maria Vitória, na verdade, aqui eu estou me divertindo, sabe? Essa é uma temática... Essa é uma temática que eu me divirto muito com ela, né? Então, estou aberto aí. Se tiver algum ponto, professor, na minha empresa, nós temos essa dificuldade ou essa limitação, ou então eu vou entender que todo mundo aqui está 100% alinhadinho com esses conceitos. Esse silêncio, se permanecer, eu vou entender que nós estamos nesse pé aí. É isso, turma? Beleza, Leandro? Valeu, Lucas. Show de bola, Andrei. Né? Valeu, pessoal. Show de bola. Né? Eu acredito aí que nós estamos aí bem alinhadinhos. Né? E é claro, né, dentro do nosso bate-bola aqui de hoje, claro que se deixasse, eu rodaria a noite inteira aqui com vocês, debatendo sobre a gestão orçamentária. Né? Mas eu vou trabalhar aqui exatamente sobre os principais pilares desse processo, exatamente para que nós possamos startar essa estrutura, né, essa modelagem, né, essa cultura. Eu falo que o orçamento é uma cultura, porque ela envolve todos os stakeholders que vocês têm, né, envolvidos aí na operação de vocês, e principalmente os colaboradores de vocês, né, pessoal, em garantir a fluidez dessas informações. Porque senão não adianta, olha, eu quero trabalhar aí os meus prazos médios. Se você não controlar o seu contas a receber, né, se você não tiver aí, né, esses controles de mercado, de atuação de mercado, é bem possível que vocês terão um fator limitador aí para trabalhar. Né? Então, eu falo que primeiro precisamos de construir esse alicerce para que a gente possa gerar e bem essa informação aí, né, para os gestores da organização. Perfeito? Muito bom. Agora eu vou fazer uma perguntinha aqui para vocês. Agora eu vou voltar aqui para a telinha que eu estou vendo o rosto aí de todos os meus participantes do encontro de hoje. E vou fazer uma pergunta aqui para vocês. Pessoal, vocês concordam que tão importante quanto vender é garantir que eu tenha produtos e serviços para entregar para o nosso cliente? Eu falo que tão importante quanto vender é eu ter o produto ou serviço para entregar para o meu cliente. Então, no orçamento, eu também preciso me preocupar com isso. Então, quando nós estamos projetando o nosso orçamento para que a gente possa desenvolver as ferramentas financeiras, econômicas e patrimoniais, eu também preciso me preocupar com isso por um motivo muito simples. Porque se eu produzir além do que eu vou vender, ou que eu tenho como expectativa de vender, eu vou ter problema na minha empresa, porque eu vou ter um capital empatado. Eu vou investir em colaboradores, eu vou investir em insumos, eu vou investir em estrutura produtiva, ou seja, eu vou ter gastos que irão superar o meu potencial de vendas. Certamente, iremos destruir valor. Voltando ao conceito do último comitê. Se eu criar uma estrutura de ativos que eu não conseguir gerar na minha operação, eu vou destruir valor para a organização. Agora, o contrário também é verdadeiro. Porque tão ruim quanto produzir além da minha expectativa de venda para o futuro é produzir a quem? É o stockout. É o cliente chegar lá na sua empresa e falar assim, olá, tudo bem? Eu vim aqui contratar, né, o seu trabalho. Por exemplo, eu sou associado da Fundação Dom Cabral e sou sócio também de uma empresa de assessoria financeira. Imagine um cliente, né? Claro que a Dom Cabral tem uma estrutura gigantesca e ela sempre vai atender os seus clientes aí de pronto atendimento. Né? Mas imagina um cliente chegar na minha empresa e falar assim, velho, eu queria contratar uma consultoria para você, junto a você, para o ano que vem. Eu chego para ele e falo assim, cara, o ano que vem não vai dar. Mas por quê? Porque eu não tenho corpo técnico, eu não tenho consultores para poder te atender. Olha a vergonha. Aqui em Minas ele fala assim, a vergonha que eu vou passar, compadre. Né? Então, ou seja, eu não posso nem produzir além e nem produzir a quem, seja bens ou serviços. Pouco importa. Porque se eu produzir além, eu vou gerar um custo de capital. Se eu produzir a quem, nós chamamos de custo oculto, que é a perda, é a ruptura da venda. E o pior de tudo, qual é a consequência disso? Eu ainda posso fidelizar o meu cliente num outro concorrente. Imagina, o
cliente bate lá na sua porta. Imagina a Fundação No Cabral. Né? Vocês procuram o PAEX da Fundação No Cabral, né? E aí a Maria Vitória falou assim, não, gente, olha, esse ano não vai dar para atender vocês, né? Infelizmente, estão cheios e tal. Vocês têm a demanda pelo trabalho. Vocês vão buscar o concorrente. Não tem concorrente à altura, não. Mas vocês vão buscar o concorrente, né? E ao buscar um concorrente, vai que vocês, né, por uma questão aí absurda, vamos falar dessa forma, né? Vocês gostem dessa opção. E vocês vão acabar fidelizando lá no outro cliente. Então, tão ruim quanto não vender, né, é não ter o produto ou o serviço para entregar para o nosso cliente. E é claro que nós também temos que materializar isso aqui no orçamento. E como é que nós fazemos isso? Agora eu vou voltar aqui para a nossa telinha. Pessoal, qual é a palavra mágica que vai alinhar produção e vendas? Qual é a palavra mágica, novamente, que vai alinhar produção e vendas? Queria escutar vocês aí, ó. Eu vou olhar de vez em quando aqui para o lado para eu ver o chat aqui, que ele está aberto aqui também no outro computador. E aí, turma, quero ver a opinião de vocês. E aí, Felipe Bozola, o que você acha, garoto? Na minha opinião, seria os estoques, professor. Tem que alinhar os estoques com a capacidade de pagamento da empresa. Isso é um fator importante. Isso é um fator. O Lucas aí também colocou para a gente aqui no chat os estoques. Mas tem um ponto ainda. Opa, a Franciane está colocando aqui uma coisa importantíssima. A demanda, né? Lembrando que a demanda, Franciane, a gente já estruturou de certa forma aqui em cima no nosso ambiente de venda. Né? Agora nós só estamos ajustando a nossa operação para suportar essa demanda. Né? Pessoal, nós ainda batemos na travezinha, tem tudo a ver com estoques, com os fornecedores. Aí o Fernando está, né, lembrando aí dos fornecedores. Claro que o fornecedor, Fernando, cada um de vocês acertou uma trave de um dos lados do gol. Né? Seria o forecast, professor? Opa! Forecast? O forecast é uma reprevisão, né? O forecast, também conhecido como rolling budget ou rolling forecast, é o replanejamento contínuo das atividades. Eu sou um fiel defensor dessa proposta. Até porque, pessoal, eu digo o seguinte, a única coisa que é certa é que as coisas vão mudar. Né? Aquelas empresas que fazem aquele planejamento estático, né? Nós vamos discutir isso daqui a pouquinho, né? Nos últimos 30 minutos de debate aqui, eu vou levantar essa questão aqui com vocês. Tá? Cenas do próximo capítulo aí, tá, Petrojan? Beleza? Opa, o Lucas aí, o Lucas chutou no meio do gol, agora sem goleiro, né? Que é o prazo médio, tem tudo a ver com o fornecedor e com os estoques. É o prazo médio de produção ou prazo médio dos serviços prestados. Qual é o prazo que eu consigo entregar esse produto ou serviço? Por quê? Imagina, vamos falar de uma indústria que vai ficar mais fácil vocês visualizarem isso. Pessoal, vocês acham que para eu fazer, por exemplo, essa camisa aqui que eu estou usando, eu estralo o dedo e ela fica pronta? O que vocês acham? Claro que não, né? Ela tem um prazo médio de produção. Portanto, ela tem um tempo para ela poder se produzir. Então, agora eu faço uma pergunta muito simples para vocês, que a gente tem que considerar isso no nosso orçamento. Vocês concordam que se eu quiser vender essa camisa hoje, e ela demora 5 dias para ficar pronta, desde o corte, né, a costura, o arremate ali, a colocar lá o silkzinho da camisa, a etiqueta, demoram 5 dias. Vocês concordam comigo que se eu quiser vender essa camisa hoje, eu tenho que começar a produzir ela há 5 dias atrás? Concordam que é um raciocínio lógico? Portanto, se eu tenho a pretensão de vender qualquer coisa no futuro, eu tenho que me atenar ao prazo médio de produção de serviços prestados que a minha empresa tem. Eu preciso de ter essa relação para que eu possa suportar com qualidade a minha capacidade produtiva e a entrega desse produto ou serviço. Aqui eu posso dar um exemplo para vocês que eu acho que vocês vão gostar. Né? A família da minha mulher tem uma fazenda aqui no sul de Minas e lá tem aquele forno de pedra. Sabe aquele forno de pedra? E a gente usa esse forno para assar pizza. Só que sempre que a gente usa para assar pizza, a gente leva um pernil. Pernil. E a Tereza, que trabalha lá na fazenda, pessoa maravilhosa e cozinha bem demais, ela tempera o pernil todo para a gente. Depois que a gente assa a pizza, que o forno está bem quente, a gente coloca lenha lá dentro do forno, coloca aquele pernil lá dentro, fecha o forno e deixa 24 horas lá dentro.
claro que no papel alumínio, né? E ele fica lá dentro daquele forno, naquele braseiro, dentro desse forno de pedra. Ô, gente, depois de 24 horas, dá briga por um pedaço desse pernil. Quem está na fazenda, cada um já faz aquela coisa assim, esse pedaço aqui é meu. Né? Se você não ficar esperto, você vai ficar literalmente só no osso. Né? Ou seja, quando nós estamos planejando comer aquele pernil, se eu estou planejando comer ele hoje, eu tenho que começar a fazer ele ontem. Se eu pretendo comer ele amanhã, eu tenho que começar a fazer ele hoje. Porque se eu quiser comer o pernil amanhã e iniciar a produção dele, seja do bem ou do serviço amanhã, eu vou ficar a ver navios. Eu vou ficar sem o meu pernil. Então, esse é um exemplo que eu gostaria de compartilhar aí com vocês. Nas empresas de vocês, é a mesma coisa. Qual é o prazo médio de produção de vocês? Quanto tempo vocês demoram para poder produzir? E a partir do momento que eu tenho essa informação, as coisas ficam mais fluídas. Por quê? Assim como nas vendas, eu também tenho que trabalhar uma métrica de tempo. Né? Então, eu vou lá e tenho uma linha de tempo. Então, está aqui a linha do tempo também. No primeiro semestre, né, vai lá de janeiro até junho, está aqui ó, a linha do tempo ali bonitinha, né? E você, automaticamente, né, pretende vender, nesse período, 2.500 unidades do nosso produto no primeiro semestre e 2.000 unidades do nosso produto no segundo semestre. Ou prestar 2.500 horas de serviço no primeiro semestre e 2.000 horas no segundo semestre. Mas a primeira coisa, antes de eu começar a produzir alguma coisa, a primeira questão, o primeiro ponto que eu olho é o quê? É onde o Lucas, o Felipe, né, e alguns aí colocaram, eu preciso olhar para o meu estoque. Quanto desse estoque eu tenho lá dentro? Porque concorda, né, que se a gente for, por exemplo, ter que produzir 2.500 camisas, mas ao olhar o meu almoxerifado lá, eu identificar que eu tenho 1.800 camisas prontas, opa! Então, se eu tenho 1.800 camisas prontas, se eu quero vender 2.500 camisas e tenho 1.800 camisas prontas, isso indica que eu só vou precisar de produzir 700 camisas. Né? Que eu vou precisar de produzir. Não é isso, turma? Não é um raciocínio lógico? Se eu tenho uma demanda por 2.500, mas o meu estoque, eu já tenho um estoque inicial, está lá inventariado, que veio de períodos anteriores, de 2.800 camisas, no primeiro momento eu precisaria de produzir só 700 camisas. Só que tem um detalhe. Vocês estão lembrados daquele prazo médio lá de produção? Ou de serviços? Que é o tempo que eu demoro para poder realizar a produção desse bem ou serviço? Pois é. No caso dessa empresa aqui, ele demora para produzir no primeiro semestre 54 dias o seu produto. Ou seja, quando ele começa a produzir um lote, um determinado item, só depois de 54 dias esse produto passou pelo controle de qualidade e ele está perfeitamente disponível para eu poder produzir. Então, vocês concordam comigo que se eu deixar para produzir no segundo semestre as 2.000 unidades que eu pretendo produzir, vocês concordam que vai faltar estoque no segundo semestre para minha venda se eu não produzir alguma coisa dessa demanda de vendas do segundo semestre no primeiro? Vocês concordam que esse é um raciocínio lógico, turma? Aí agora é um ponto importantíssimo, eu preciso de um joinha aí de vocês. Opa, tem um joinha só o Felipe que entendeu, Felipe, Lucas, Levi e os demais. Opa, aí... Ô, professor, opa. Nesse caso aí do prazo médio de estoque, é porque assim, eu estou pegando a minha realidade, né, que é supermercados. A gente trabalharia com invertido, né? Ele é negativo e eu calculo pelo prazo médio de recebimentos, né? E aí, né, a venda, né, garoto? Agora, no supermercado, é importante você calcular o prazo médio de estocagem. De estocagem, exatamente. Isso, garoto. Quando você está comprando um insumo de um fornecedor lá de Fortaleza, até chegar em Curitiba, aí demora um pouquinho, não demora, Felipe? Ixi, eu estou em Rondônia, demora muito mais. Eita! Você está em Rondônia, Felipe? Isso. Mas que beleza, garoto. Essa terra aí é boa demais. Mas, enfim, né? É claro que o seu lead time, né? Você precisa de considerar isso. Né? É claro, sim. Rondônia é um estado maravilhoso, mas certamente
o deslocamento, independentemente do modal, seja rodoviário, marítimo, aéreo, né, ele é um pouco mais limitado, vamos dizer assim, né, do que na região, por exemplo, Curitiba, São Paulo. Não é isso, Felipe? Exatamente. Certo? Então você precisa considerar, ou seja, se eu quero vender pasta de dente no meu supermercado amanhã, se demora 45 dias para chegar no meu supermercado, eu tenho que comprar essa pasta de dente 45 dias antes, garoto. Senão a turma vai chegar no seu supermercado e falar assim, ô Felipe, cadê a pasta de dente? Aí você fala com eles assim, tem, mas acabou. Né? Você conhece aquele tem, mas acabou? Tem, mas acabou. Tem, mas acabou. Aí o que o seu cliente vai fazer, Felipe? Vai para o concorrente. Ele vai para o concorrente e fala, aqui tem a marca que eu quero. A próxima vez que ele for comprar, né, a mercearia dele, ele vai lá no seu concorrente. Perceberam? Exatamente. Então, a importância de nós tabularmos isso. Então, ou seja, além de nós dimensionarmos, né, a produção, né, envolvendo os estoques iniciais, eu tenho que dizer, opa, eu tenho que comprar, no caso do Felipe, ou produzir, no caso de uma empresa industrial, mais 600 unidades para eu suportar o quê? A venda do período seguinte. Como é que nós chegamos nessas 600 unidades? Deixa eu apagar um pouquinho isso aqui para não ficar aqui tão bagunçado. Né? Como é que nós chegamos nessas 600 unidades? Nós fomos lá, pegamos a nossa demanda de vendas, né? A nossa demanda de vendas lá, quanto é, turma? Quanto que eu estou produzindo? Aqui, eu tenho 2.500 unidades. Não é isso, turma? Hein, turma? Opa, 2.500 não, né? Desculpa, pessoal, qual é a demanda de venda para o próximo período? Não são 2.000 unidades, turma? Concorda que eu tenho que garantir um estoque final para suportar essas vendas iniciais no próximo período? Não é um raciocínio lógico? Então, eu vou pegar 2.000 dividido por 180, que é o prazo que eu vou fazer. Então, se eu pegar 2.000 em 180 dias, eu tenho aí uma média, uma produção, e para suportar minha venda média diária, eu tenho que produzir 11,11 unidades. Se eu demoro 54 dias, automaticamente eu vou ter que deixar 600 unidades no meu estoque final para eu atender o próximo período. Ou seja, a minha produção desse período não vai ser nem de 2.500 unidades e nem de 700, mas sim de 1.300 unidades. Por que 1.300 unidades? Eu tenho que garantir a minha venda de 2.500 unidades. Essa é a minha venda. Só que eu já tenho 1.800 unidades. 1.800 unidades, que é o meu estoque inicial. Ou seja, eu já tenho isso. Então, eu precisaria produzir quantas unidades, turma? 700. Só que eu tenho que produzir mais 600 para dar conta de quem? Do início do próximo período. Então, eu tenho que deixar 600 de estoque final para atender o quê? O próximo período. Faltou uma Professor, fala, garoto. Deixa eu tirar uma dúvida. Eu trabalho com confecção também, mas de uniformes. Então, o nosso produto é personalizado e a gente sempre produz depois que está vendido, vamos dizer assim, né? Ah, show de bola, Lucas. Muda excelente. alguma... eu não consigo, por exemplo, eu não consigo produzir isso antes para vender depois, vamos dizer assim, né? É claro que muda muito, porque, na verdade, Lucas, você não produz por produção linear, né? Você produz por ordem. Exatamente. Né? Você abre um pedido. Você não tem aí um showroom de uniformes para ser vendido. Não é verdade? Mas, Exatamente. Por outro lado, você tem que ter insumos, não tem, Lucas? Isso, você tem que ter um comprar estoque de tecido grande. Tecido, exatamente. aviamento. Você tem que ter uma capacidade instalada para isso. Não é verdade, garoto? Exatamente. Então, ou seja, dentro desse cenário, aqui eu estou planejando a produção em quantidade, mas eu posso usar esse mesmo raciocínio para dimensionar os meus estoques. Assim como o Felipe, você não tem um fornecedor de tecido, Lucas? Você não Sim. tem um fornecedor de aviamento, Lucas? Sim. Quando chega o tecido, você passa o tecido lá na revisadeira para ver se não tem um buraco nele. Exatamente. Eu tenho área de confecção, né? Às vezes, quando o cara pega lá o tecido lá, passa na revisadeira, tem um arrombo desse tamanho assim no meio, né? Você joga aquilo na mesa de corte sem identificar onde está o rombo, isso dá um problema danado.
Dá, né? Você vai prejudicar uma série de peças ali no corte. Não é isso, Lucas? Então, esse mesmo raciocínio, show de bola, eu posso aplicar onde? Na compra do material. Ou seja, quanto de material eu tenho que comprar para garantir a fluidez do processo? Porque, mais uma vez, o uniforme que você produz, você estrala o dedo, ele fica pronto, garoto? Não, então, isso que eu ia te perguntar, professor. Eu tenho que considerar, além desse tempo de estoque de matéria-prima, o tempo de produção também, né? Considero os dois. Exatamente, garoto. Exatamente. Isso vai influenciar em todo o seu ciclo financeiro da sua empresa. Todo ele. Né? Porque vai desde a compra do insumo até o recebimento da venda do seu uniforme. Né? Isso vai impactar a sua necessidade de capital de giro e uma série de pontos que no último encontro que nós tivemos aqui, eu tive o privilégio de trabalhar aqui com vocês, automaticamente, se você executar essas premissas com qualidade, você vai criar valor. Se não, a possibilidade de você destruir valor é gigantesco na organização. Ficou claro esses pontos, turma? Valeu, Levi. Beleza pura. Só para eu saber, é Cláudia ou Cláudia? Porque tá iPhone de Clau e aí eu não vejo o resto. É Cláudia, professor. Ô, Cláudia, perfeito, Cláudia. Eu estava aqui inaugurando, não sabia se era Cláudia ou Cláudia, né? E é bom, né, tratar aí de forma adequada. Show de bola, Cláudia. Eu não sei mexer aqui na tecnologia, então fica com o iPhone aí mesmo. Não, Cláudia, tá tranquilo. Tá dando para acompanhar legal, Cláudia? Sim, tranquilo, bem bom. Ah, então bacana, turma, show de bola. Pessoal, ficou claro para todos vocês essa questão? Então, qual que é o ponto, né, que eu quero fechar aqui com vocês, para a gente fechar o nosso debate aqui, né, desse ponto estrutural? Notem, olha só que interessante a informação que nós temos. Essa empresa vai vender R$6.000, 2.500 unidades, mas ela só vai receber nesse período R$4.000, e ela, para vender 2.500 unidades, ela só precisa de produzir 1.300. Perceberam? Então, notem que se eu não fizesse o meu orçamento, concorda que eu poderia, de forma equivocada, dimensionar funcionários, insumos, estrutura para trabalhar a produção de 2.500 unidades? E eu poderia inchar a minha empresa e, consequentemente, destruir valor para a organização? Ou seja, essas 1.300 unidades, toda a minha estrutura será lastreada com base nas 1.300 unidades no primeiro semestre e nas 1.900 unidades com base no segundo semestre. Ou seja, em nenhum dos dois semestres eu vou ter que produzir o tanto que eu vou vender. Por que isso aconteceu, gente? Porque essa empresa iniciou um período com alto volume de estoque. Então, ou seja, ela está equalizando esse estoque dela para que ela deixe isso justo nas suas operações diante das expectativas de venda que ela tem para o período orçamentário que ela está considerando. Ficou claro isso para vocês, turma? Tranquilo? Estamos juntos? Relevante essas observações? Esse silêncio quer dizer, eu sempre vou fazer essa pergunta, né? Quer dizer que sim, quer dizer que não, ou quer dizer que eu não sei onde eu estou, o que eu sou, pouco eu vou? Valeu, Leandro. Show de bola. E aí, Leonardo? Leonardo, Vitor? O Vitor é da nossa equipe. O Vitor é da nossa equipe? Ah, legal. É do staff. Bacana. Pessoal, isso ficou então claro para vocês? Até aqui estamos juntos? Tudo certo. Show de bola, Vitor. Valeu, garoto. Show de bola, Bruna. Obrigado aí pelo feedback. Né? Então, agora que nós já sabemos como a carruagem roda, né? Agora nós vamos, como eu disse aí nesse finalzinho, nós vamos debater por que nós orçamos, né? Por que nós precisamos de orçar para que a gente possa garantir valor, né, e perpetuidade, sustentabilidade para as empresas, né? É claro que todo o processo de planejamento necessariamente envolve controle. Ou seja, de nada adianta eu planejar se eu não controlar. Não é isso, turma? Então, obrigatoriamente, nós vamos debater aqui agora, nesses minutos, a importância do controle orçamentário. Ou seja, nós já sabemos, a maioria das empresas, mesmo aquelas que não têm aí a cultura orçamentária,
né, nós sabemos que nós podemos realizar o comparativo entre orçado versus realizado. Eu posso fazer aí essa comparação em diversas dimensões. Eu posso fazer essa comparação, turma, por empresa, por unidade de negócio, por cento de custo. Depende de cada especificidade, de cada organização que cada empresa atribui às suas operações. E qual é o objetivo? Quando eu comparo esse orçado versus o realizado, o meu objetivo é o quê? Identificar e analisar os desvios. Para que eu possa, através dessa análise, né, dessa interpretação desses desvios, caso eles existam, eu realizar uma divulgação desses resultados e, consequentemente, fazer o ajuste de percurso caso necessário. Por isso que o forecast hoje é tão importante, né? O rolling budget, né? Ou seja, opa, eu estou saindo do plumo aqui, o que eu preciso fazer para corrigir o meu percurso? Né? Esse é um ponto que nós não podemos abdicar na cultura orçamentária, né? Envolvendo aí as organizações. E é claro, sempre quando eu realizo essa análise entre orçado versus realizado, eu tenho sempre uma pergunta para fazer. Ou seja, a decisão de manter ou alterar o plano orçamentário de uma empresa. E aí agora, né, eu vou entrar com vocês com alguns pontos que são essenciais para que nós possamos garantir essa consistência de informação nas organizações de vocês. Vamos lá. Basicamente, quando nós estamos avaliando, né, o nosso orçamento, eu tenho que avaliar a empresa por duas métricas centrais. Eu tenho que avaliar sob a ótica qualitativa e a ótica quantitativa. Ou seja, quando eu estou avaliando um desvio, eu tenho, primeiro, a primeira análise sempre é qualitativa. Ou seja, quais foram os fatores do ambiente externo e interno que influenciaram no meu negócio? As estratégias globais da empresa foram integralmente implementadas? Quais foram as consequências desse ambiente interno e externo? Ou o que nos favoreceu desse ambiente externo e interno? Para que eu possa levantar uma nuvem de informações que certamente irão, né, indicar um direcionamento do resultado da organização. Né? Ou seja, se eu aumentei substancialmente o volume de vendas, né, com uma margem mais adequada, dentro da mesma estrutura de operação da minha empresa, seja para ela produção de bens ou serviços, é óbvio que eu, independentemente de eu ver o meu resultado, mantido os demais indicadores, é uma tendência de eu ter um resultado positivo. O contrário também é verdadeiro, né? Então, ou seja, essa análise qualitativa e principalmente os elementos que envolveram o meu ambiente interno e externo, né, para a sustentação da minha atividade, é essencial para eu resguardar a minha operação. A partir daí, eu vou para uma métrica quantitativa, ou seja, o que cada um desses eventos influenciou no meu resultado, seja na influência do preço, que nós chamamos de delta preço ou impacto de variação de preço, ou delta volume, que é o impacto se eu vendi mais caro ou mais barato no preço, se eu vendi mais ou menos no meu volume, ou seja, um tem um foco financeiro, cifrão, e o outro tem um foco da quantidade. Perfeito? Então, baseado nessa equação, claro, e aqui eu não tenho como fugir dessa equação, tá? Perfeito? Então, necessariamente, né, com base nesta equação, nós vamos provar que todo orçamento nós conseguimos dimensionar um peso da variação desses elementos em cada delta preço, delta volume diante do orçado versus realizado. E agora eu faço uma pergunta aqui para a turma. Está aí na tela aí para vocês, ó. Pessoal, vocês estão vendo minha telinha aí bonitinha? Tá o anterior, professor. Eu olhei para o lado aqui agora, eu vi que a tela que estava era o anterior. Vocês não viram essa tela aqui então, não, ó? Isso, agora sim. Vocês não viram nem essa, e nem essa. Parou lá naquela tela. Deu um stop share aqui esquisito. Mas vamos lá. Pessoal, é exatamente o que eu retratei aqui com vocês, tá? Peço desculpas aí, eu não sei por que parou. Eu olhei para o lado aqui e falei, uai, engraçado. A tela está toda rabiscada, eu não rabisquei nada aqui. Né? Mas, pessoal, deu para pegar esses conceitos mesmo que a gente não tenha passado a tela aqui? Se alguém quiser se manifestar, se ficar em silêncio, eu vou entender que caminhamos bem.
E nós vamos disponibilizar o material, né, professor? Claro, Também. claro, claro. Eu já encaminhei o material para Maria Vitória. Sim. Esse material é para vocês, né? Para vocês aí implementarem aí nas empresas, aí as empresas do PAEX fazerem isso com maestria aí na organização de vocês, né? Então vamos lá. Agora sim. Agora vocês estão na mesma telinha que eu estou olhando aqui para o meu lado aqui. Agora vocês estão na mesma telinha. Turma, tá aí o resultado dessa empresa. Ela havia orçado para um determinado primeiro semestre uma margem de contribuição. Notem, eu já até extrapolei o faturamento, já estou na margem, tá? Uma margem de 3.450, um gasto fixo de 536 e um resultado operacional de 2.914. Ela realizou 3.408 de margem, com um gasto fixo de 494 e um resultado operacional de 2.914. Eu estou usando essa temática com vocês porque eu sei que vocês tiveram um encontro com o professor Itamar, o grande professor Itamar. E eu tenho certeza que ele discutiu, e vocês também são participantes aí do PAEX, tenho certeza que margem de contribuição são conceitos aí que são amplamente trabalhados aí pelos monitores de finanças aí no ambiente de vocês, né? Então, eu pergunto para vocês aqui agora a pergunta do milhão. Pessoal, como é que está o resultado dessa empresa? Tá bom, tá ruim, eu não tenho nem ideia. Eu queria escutar vocês aí agora. Agora eu estou olhando aqui para a telinha aqui, onde eu estou vendo aqui todos os rostinhos. E aí, turma? O que vocês... Agora eu vou escutar vocês. Eu não vou sair do lugar enquanto eu não escutar vocês. Opa, a Bruna já até abriu a câmera. A Bruna já falou assim, vou resolver o problema dele agora. Não é isso, Bruna? O que você acha, Bruna? O resultado dessa empresa aí, ele orçou aí um resultado de 2.914 e realizou 2.914. E aí, tá bom ou tá ruim? Professor, o fato dele ter orçado e ter cumprido é bom, mas o ideal é que fique abaixo, né? Sempre. Na verdade, fica mais, né? É resultado aí, né? Exato. Exato. É aquele ditado, né? A gente nunca está satisfeito, né? Com o que a gente tem. O cara foi lá e tirou água de pedra para botar 2.914. Aí a gente chega para ele e fala assim... Mas sempre tem que melhorar, né? Mas você podia ter trago para a empresa 3, hein? Por que você não trouxe 3? Já que você trouxe 2.914, trazia 3 de uma vez, poxa. Arredondar o número, né, Bruna? Mas, ô, Bruna, claro, né, a gente sempre quer mais, mas dentro do meu processo de planejamento, eu orcei um resultado de 2.914. E eu realizei 2.914. Na percepção, a Bruna já se manifestou aí que ela queria mais, né? Ela falou assim, tá bom, mas bom tá não, né? Mas tá bom. Né? Igual aquela artista lá da Globo lá que falava muito isso. Bom, tá bom, mas bom tá não, né? Podia estar mais. E aí, pessoal, e o resto aí? O resto aí tá, não acha nada? E a turma? E aí, vamos lá. Cadê a Dani? Cadê a turma? A Lilian? O Andrei tá aí no... O Andrei pode falar comigo, eu acho que o problema é que o Andrei tá com a criança, pode ser que agora, né, um dos meninos estejam lá aprontando uma bagunça danada, ainda mais com 4 meses, né, Andrei? Ou dormindo, né, professor? O bebê pode estar dormindo. Aí o professor está aqui na farra, né? E aí, turma, Leandro abriu o microfone aí, ó. O que você acha, Leandro? Assim, o que eu estou vendo? O ambiente competitivo, né, a margem de contribuição mede um pouco, né, a barganha de fornecedor, de cliente e tudo mais. Então, ali apertou. Eu acho que foi bom porque o cara conseguiu resolver a eficiência operacional para ajustar aí para esse ambiente competitivo, né? Acho que é a leitura que eu fiz aqui. Show de bola, garoto. Eu vi aqui que o Fernando aí, parece que você combinou com o Fernando, né? Vocês estão aí no mesmo lugar aí? Você viu que o Fernando postou lá no chat para nós? Exatamente dizendo que ele conseguiu compensar lá com a estrutura de custo fixo, né? E garantir o resultado aí da empresa, nesse sentido tá legal, né? E aí, turma? E o resto aí? Vocês vão contentar com a opinião aí dos demais, é isso? O Andrei não concorda. O Andrei não concorda? Ele já colocou aí no chat.
Ele falou que não concorda. O Andrei, eu sabia, gente. O Andrei esperou vocês falarem que concordam, que estavam bom, ele estava lá à espreita, só para falar que não concorda. Não é isso, Andrei? Eita, é brincadeira, Andrei, só para a gente descontrair um pouquinho. E aí, pessoal? Temos aí a opinião da Bruna, do Fernando, do Leandro, do Andrei, né? O Andrei aí, uma posição contrária. E aí, turma? Cláudia? Professor, na minha opinião, ele conseguiu cumprir o resultado operacional, porém, em elementos é impossível você identificar qual é a situação dela. Porque depois do resultado operacional ainda tem mais linhas e também entra a questão que você falou na outra aula. Sinônimo de resultado não é o que está sobrando realmente no caixa da empresa, né? Opa, então agora eu tenho aí uma terceira vertente. O Felipe esperou para discordar do Leandro, da Bruna e do Lucas, né? E também para discordar do Andrei. Não é isso? Gente, eu só estou botando pilha aí em vocês, né? É claro, pessoal, que a resposta, quando eu mostro um resultado como esse aqui, apesar, e agora vocês vão ver a essência e a importância do orçamento. Porque apesar desta empresa que está aqui ter cumprido rigorosamente o resultado operacional, imagine que essa seja a última linha, tá, Felipe? Você não tem endividamento, você não tem nada. É o seu resultado, lucro operacional ali, acabou, sua empresa é tributada pelo presumido, né? É a linha operacional, ó, acabou, dinheiro não, né? Porque resultado não é dinheiro no bolso, né, Felipe? Nós já vimos isso lá no orçamento. Então, quando nós estamos vendo a métrica orçamentária. Então, automaticamente, turma, ao avaliarmos essa estrutura, a resposta para essa pergunta é uma só. A resposta é essa aqui, ó. Vou circular ela agora. Não tenho nem ideia. Eu coloco isso aqui de propósito. Eu não tenho nem ideia. Sabe por quê, pessoal? Olha só que interessante. Eu vou colocar aqui uma situação que vocês vão entender. Aqui, é claro, eu vou detalhar isso aqui com vocês, com base no delta preço e delta volume, que eu retratei para vocês anteriormente. Mas imagine só, vou pegar só um item de receita. Só a receita. Imagine que uma empresa, né, na receita eu tenho aqui o orçado versus o realizado. Imagine que uma empresa orçou vender 10 e ela realizou 10. Aí não tem nem conversa. Estou falando de receita. Tá? No primeiro momento, o gestor olharia, né? O Bruno trabalha lá com comércio varejista de alimentos. Imagina que num dos clusters dele, lá, mercearia seca, fatiados, frutas secas, hortifruti, né? Açougue, padaria, rotisseria, né? Não sei quais são todas as áreas aí do seu supermercado. Mas imagine que o Felipe tem isso lá totalmente separado. Ele orçou 10 e realizou 10. Notem que esse valor absoluto por si só não quer dizer nada. É igual o ser humano, a gente tem que conhecer a essência do número. Concordam, pessoal, que eu posso ter orçado aqui um volume de 2 unidades a um preço de R$5, vai dar os R$10, e eu ter realizado um volume de 5 unidades a um preço de R$2? Concorda que as duas funções vão dar rigorosamente o faturamento de R$10? Vocês concordam comigo, turma? Perceberam que eu analisar orçado versus realizado, eu olhar o número bruto sozinho, não quer dizer nada. Isso aqui, na verdade, o orçamento bateu com o realizado por uma convergência dos astros. Qual foi a capacidade que essa empresa teve de planejar bem o seu volume de venda, gente? Ela planejou vender 2, ela vendeu 5. Ela planejou bem as suas vendas, turma? O que vocês acham? Inclusive, ela pode ter botado numa fria a turma lá da produção, né? Porque ela vendeu muito mais do que ela achou que ia vender. E outra coisa, ela conhece o produto que ela vende, lá, ela achou que ia vender por 5. Ela só conseguiu vender por 2. Claro que 5 vezes 2, 10. 2 vezes 5, 10. No total, quando eu olho para o meu orçamento, esse caso, eu diria que eu estou bonito, né? Meu orçamento está bonito demais, né? Demais.
meu orçamento está bonito demais. Mas isso é uma verdade? Não. Porque quando eu faço a explosão da premissa, eu vejo que aquele número, ele não sustenta a minha operação. Ou seja, aquele resultado é uma convergência dos astros. E eu não posso administrar uma empresa, principalmente as nossas empresas do PAEX, com base na sorte. A gente administra essas empresas com base em técnicas, em procedimentos, em averbação desses números, claro, sob o eixo de finanças que nós estamos debatendo aqui, né? Então agora, veja bem, agora que nós já vimos isso aqui, pessoal, isso aqui que eu pontuei para vocês faz sentido, turma? Todo sentido. Show de bola. Obrigado aí, Lília, pelo feedback. Valeu, Andrei. Show de bola. Muito bom. Então, agora, olha só que interessante quando a gente abre essa estrutura. Eu vou abrir a premissa. Olha lá. Então, as premissas, olha lá. O que, então? Né? O que é a resposta? Qual é a pergunta, né, que nós temos que fazer? Eu tenho que analisar a premissa. Aí sim, eu vou lá na premissa e vi que essa empresa, ela tinha lá um preço unitário de venda de R$ 2,40. Lembra lá do nosso orçamento? Olha lá, ó. Vou voltar lá, ó. Lembra lá do 2,40? Lembra lá do 2,40? Pois é, ela tinha lá um preço de 2,40, um custo unitário. Esse eu não dei, porque eu só calculei o volume com vocês aqui, para a gente trabalhar didaticamente. A margem de contribuição unitária, 1,38. Ela vendeu 2.500 unidades, margem de contribuição total, 3.500. Custo fixo de 536, resultado. Agora, na verdade, olha só, ela realizou a venda dela a R$ 2,50, num preço maior que ela havia o quê? Planejado. Em compensação, ela ganhou no preço, mas perdeu em quem? No volume, né? Mas principalmente, olha lá, ela ganhou aqui numa estrutura total. Nota, ela ganhou esse preço de venda total? Não, porque ela aumentou também o custo variável dela. Olha como é que quando eu vou começando a explodir as premissas. Portanto, a margem de contribuição gerada, ainda que eu tenha concebido uma redução no gasto fixo, eu gerei o mesmo resultado por uma convergência dos astros. Ou seja, eu errei no meu planejamento de volume, eu errei no meu preço de venda, eu errei no meu gasto variável e eu, por fim, tive que compensar com redução de custo fixo para garantir aquele resultado. Sabe-se lá o alto preço que eu tive que pagar para cortar isso da noite para o dia. E isso não é gestão. Nesse sentido, né, lá, quando eu faço a explosão de cada um daqueles elementos, olha lá, ó, vou trabalhar o delta preço. Lembra daquela formulazinha lá que eu pontuei para vocês, ó, de impacto do preço real menos preço orçado vezes quantidade, impacto do volume, quantidade real menos quantidade orçada vezes o preço orçado, ou seja, isso é uma metodologia, né? Vocês vão ter esse material, então não precisa de decorar essa formulazinha, esse material aí vai para vocês, né? Agora eu posso aplicar aí a função. Olha lá o meu preço, né? O que cada um desses elementos fez com que eu influenciasse o meu resultado como um todo. Olha lá que legal. O delta preço, olha lá, o preço real não foi R$ 2,50? Nós havíamos planejado vender a R$ 2,40, certo? Mas nós vendemos a R$ 2,50, olha lá. Nós planejamos, orçamos R$ 2,40, mas nós vendemos a R$ 2,50. Então, olha lá, R$ 2,50 menos R$ 2,40 vai me dar 10 centavos. Só que eu havia planejado vender 2.500 unidades e eu só vendi 2.400. Então, esse ganho no preço foi só de R$ 240. Em contrapartida, eu orcei vender 2.500 unidades. Olha lá, quantidade orçada. E a quantidade real que eu vendi foi de quanto? Olha lá, 2.400 unidades. Perfeito? Então, nesse sentido, 2.400 menos 2.500, eu perdi 100 de volume. Com um preço orçado de 2,40, um delta de 2,40 negativo. Então, na verdade, na avaliação da receita, eu tive impacto nulo. O que eu ganhei do preço, né, ali um pouquinho, eu perdi no volume. Então, o impacto foi zero. Então, qual foi o grande vilão ali da minha margem? Né? Porque, olha lá, ó, eu perdi R$ 42 na margem. Olha ela aqui, ó. R$ 42 na margem. Né? Qual foi o grande vilão? Né? O grande vilão foi o custo variável. Por que o custo variável foi o grande vilão? Olha eu aplicando o delta preço e o delta volume de novo. Olha lá. O meu preço de custo real
Olha lá, eu não realizei a R$1,08? Realizei R$1,08. Quando, na verdade, eu orcei gastar R$1,02. Ou seja, eu tive um custo a maior aqui de 6 centavos por unidade. Como eu produzi e vendi 2.400, eu coloquei um custo a maior no meu resultado de R$ 144 por causa desse custo unitário variável maior. Só que o meu volume, eu havia planejado vender 2.500 unidades. Só que eu vendi 2.500? Não, só vendi 2.400. Então, esse volume é menor, obviamente eu deduzi isso do meu custo. Então, me gerou uma eficiência, olha lá, 100 menos 1, vezes 1,02, na verdade, menos 100, né? Que 2.400 menos 2.500, um delta volume aí da avaliação do custo variável, vezes 1,2, eu voltei aí R$ 102. Então, 144 menos R$ 102, os R$ 42 aí foram o grande vilão, ou seja, o vilão aí foi o custo. E agora eu vou saber por que o vilão foi o custo. Porque na receita eu consegui compensar a perda de volume com preço, mas no custo eu não consegui. Eu tive uma ineficiência provocada pelo custo a maior de R$ 42. Eu posso fazer pela margem total também, olha lá. Se eu pegar a margem, olha lá a minha margem, 1,38 de margem orçada para 1,42 de margem realizada. Posso fazer a mesma operação, olha lá, avaliação da margem. Eu vou encontrar exatamente esses R$ 42 negativo. Olha lá, 1,42 foi a margem real. 1,38 foi a margem orçada. Para 2.400 unidades, eu tive um delta preço total de 96. Só que, como eu perdi 100 unidades de volume, olha lá, eu vendi 2.400 em detrimento das 2.500 que eu havia pretendido, vezes 1,38, que era a minha margem proposta, eu perdi R$ 138. 96 que eu tive de eficiência no preço, menos 138 que eu tive de ineficiência no volume, por isso que a margem ficou menor, R$ 42. Ou seja, R$ 42 de impacto negativo nas operações e R$ 42 de impacto, né, negativo aí no custo fixo, né, da empresa, né, proporcionou o quê? Negativo é redução, né? Proporcionou um delta entre orçado versus realizado igual a 0. Então, notem que na hora que eu explodi o número, aí sim eu consegui entender o que aconteceu com esses números. Aí eu consegui entender quais foram os elementos que contribuíram para a maximização ou para a retração do meu resultado. Perfeito, turma? Aqui é uma modelagem matemática, né? Então, agora você sabe o efeito do preço e do volume, né, no resultado de vocês. E para a gente fechar, né, o nosso encontro, né, o grande finale aí, para eu fechar esses 10 minutinhos, aqui eu tenho um mapa do processo de planejamento e controle orçamentário na empresa de vocês, né? Ou seja, nós aprendemos, né, aqui que primeiro eu preciso analisar o quê? A porta de entrada, né, da nossa organização. Eu preciso de analisar, fazer uma leitura do ambiente, construir os cenários para eu gerar o quê? As premissas orçamentárias. Por quê? Porque a premissa é que vai gerar o meu budget. A premissa é que vai gerar o meu orçamento. Lembre-se, um orçamento de venda sem premissa não é nada. Lembre que eu só consegui analisar esse orçamento porque eu sabia o preço e o volume de cada uma das posições de receita e custo dessa empresa, né? Então, com base, né, nas nossas premissas, que é resultante desse ambiente estratégico de atuação, vocês vão desenvolver o budget da empresa. Com base no budget, lá no nosso futuro, quando chegar o futuro, onde eu for comparar o orçado versus realizado, eu vou o quê? Analisar e identificar as causas dos desvios. Ou seja, os meus desvios de delta preço e delta volume, eles precisam de ser corrigidos. É um produto que eu não vou vender mais porque o hábito do consumidor mudou ou porque entrou um novo concorrente, né? Ou seja, qual é, né, à medida que eu avalio esse sistema de informação, verificando o orçado versus o realizado, aí eu preciso de avaliar, eu vou seguir em frente ou eu vou replanejar? Se eu vou seguir em frente, significa que as premissas estão ok? O meu orçado versus realizado nas premissas estão, tinindo, de acordo com o que eu planejei? Mas, caso contrário, ou seja, se eu precisar de replanejar, o que eu faço? Eu vou lá e altero a premissa e gero um forecast.
Ou seja, eu vou replanejar aquele restante do ano, né? E eu volto para o mesmo ciclo, né? Ou seja, comparo aquele forecast orçado versus realizado, faço a identificação das causas, né? Em alguns cenários, pessoal, vai exigir até o reposicionamento da empresa. Em algumas situações isso se faz necessário. Né? Tem marcas, por exemplo, que elas às vezes estão com a sua imagem desgastada em determinados segmentos, seja por alguma questão de relacionamento com o cliente, que elas têm que, inclusive, reposicionar o seu produto ou serviço no mercado, né? E gerar novas premissas para sustentar o meu orçamento. Ou seja, aqui nós temos um plano orçamentário completo, né? O escopo, o desenho de todo o trajeto que nós temos que percorrer na nossa métrica orçamentária. Isso está claro aí para vocês, turma? Tranquilo? Show de bola, Lucas, Felipe, Leandro, Fernando, e aí? Opa, Bruna, bacana, Bruna. Dani, e aí, Dani, como é que estamos caminhando aí? Valeu, Fernando. Show de bola, garoto. E aí, Dani, caminhando bem? Valeu, Felipe. Obrigado, Dani. Show de bola. Né? Então, nesse sentido, né, para a gente poder encerrar o nosso debate, né? Obrigado, Maria Vitória. Né? Eu separei aí esses minutinhos finais para poder escutar vocês. Né? Agora eu vou voltar aqui para essa câmera principal. Vou até desativar essa câmera aqui. Deixa eu fazer um stop share aqui. Né? Vou até desativar essa aqui. Professor, ficou mudo. Ficou sem som, professor. Você fechou sem querer o seu microfone. Ainda está mudo, professor. Está Tá fechado o microfone. O microfone. Melhorou aí agora, turma? Agora Isso. sim. Show de bola. É porque agora eu estava num computador e como aqui tá o rostinho de todos aqui, eu virei para cá agora. Turma, agora eu queria escutar um pouquinho de vocês, né? Esses 5 minutinhos aí finais do nosso planejamento desse encontro de hoje, né? Afinal de contas, eu também tive que orçar o tempo e o escopo, né, da nossa atuação aqui hoje, né? Eu separei esses 5 minutinhos finais aí para poder escutar vocês, né, diante dessa temática que nós atuamos aí nesse encontro de hoje. Aí fiquem à vontade, abrir o microfone, né, e vocês podem fazer as considerações que julgarem necessário. Uai, turma, ninguém quer falar nada não? Então quer dizer que o encontro de hoje não foi legal. É isso, sim, Maria professor. Vitória? Foi sim, professor. Só dar os parabéns aí, trouxe bastante conteúdo prático, uma forma bem fácil de ver e enxergar aí o orçamento. Então, legal. Parabéns. Obrigado. Poxa, obrigado. Valeu, Lucas. Obrigado, cara. E tem aí um alinhamento, né, com a sua empresa, cara. Isso aí tem vínculo aí com o JQ. Isso é o mais importante, né? Esse comitê aqui é exatamente para nós discutirmos aqui nesse comitê de presidentes, né, de gestores, a aplicação prática, né, dessas temáticas que são propostas para vocês aí no ambiente produtivo de vocês. Né? Essa é uma preocupação que todos nós, aí Fundação, J. Valério, né, temos aí com os nossos clientes. Enquanto foi tendo a aula, já fui pegando o nosso orçamento do ano passado aqui, fazendo essas contas aí já, então já fui aplicando um pouco aqui na hora, professor. Perfeito, Lucas. Obrigado aí, Andrei. Isso é música para os nossos ouvidos, né, professor? Com certeza. Aplicação da metodologia que a gente Exatamente, Maria Vitória. Isso aí é o nosso foco, né? Garantir aí a longevidade. Por isso que eu falo orçamento, sustentabilidade e perpetuidade. Vocês viram que com alguns conceitos e algumas sustentações e informações, nós damos mais robustez para a peça orçamentária, né, na empresa de vocês. Né? E, obviamente, é aquilo que eu iniciei o nosso encontro de hoje. Né? Seremos no futuro as ações que nós realizamos no dia de hoje. Não é isso? Obrigado aí também pelo feedback aí, Andrei. Show de bola, garoto. Alguém gostaria de posicionar mais alguma coisa? Só dar os parabéns aí, professor. Foi muito bacana. Acho que, acredito, na nossa empresa, nós estamos passando agora pelo orçamento, né? Acho que é normal nessa época, outubro, novembro. Todo mundo está aí
na sofrência, né, com os números, né, Leandro? Sofrência não, né? Na diversão com os números, essa é a palavra correta, né? A gente tem que ter um orçamento para direcionar a empresa, acho que como o professor falou, né, entender o que a gente vende, acho que é um momento também de reflexão. Tem um negócio bacana que a gente está querendo implementar agora esse ano, que é um conceito que o professor passou agora, que é o Rolling Forecast. Essencial, garoto. Eu aprendi um pouco na marra agora com a pandemia, né? Tipo, revisando, olhando como que estava o comportamento dos clientes, que produto está vendendo. Eu acho que isso a gente quer desenvolver uma dinâmica legal entre finanças, operação e comercial, né? Então, show de bola. Eu acho que isso a gente evidenciou muito no encontro de hoje, né, Leandro? Né, esse alinhamento para garantir a operação aí com qualidade. Show de bola, Leandro. Então, discutindo lead time com o pessoal da produção. Isso aí, cara. Tivemos que aprender um pouco na marra o Rolling Forecast. A gente já tinha uma ideia, mas a conceituação aí foi legal e essa amarração entre as áreas acho que é muito, muito bacana aí. E as transformações que a gente tem, a mudança de comportamento de mercado e clientes faz a gente nos debruçar e ficar pensando em relação a isso. Muito obrigado. Olha, obrigado você pelas contribuições e participação aí, show de bola. E aí, turma, alguém mais gostaria de pontuar alguma questão? Alguém mais? Se não, professor, eu quero aproveitar os últimos segundos, os últimos instantes, para pedir para todos que quiserem, claro, abrirem as suas câmeras para a gente fazer uma foto, registrar esse encontro. Opa! Além disso, eu quero projetar rapidamente o QR Code da nossa pesquisa, da nossa avaliação do encontro, e assim como colocar no chat, vou colocar no chat o link para respostas de pesquisa. Tá bom? Show de bola. Obrigado, Fernando. Quem quer abrir as câmeras, eu vou contar 3, 2, 1. Vamos lá? Então, tirou a fotinha. Opa, peraí, abriu uma com a Melissa aqui. Ô, Melissa! Ai, a Melissa está no escuro. Tá lá que... Não, Melissa, ó. Show de bola, Melissa. Obrigada, Melissa, pelo empenho de estar conosco, o esforço de estar conosco hoje. Obrigada. Olha lá quietinha, tem que ficar quietinha mesmo. Nessa época, se abrir muito o chororô, é complicado. É verdade. Vou tirar, então, da segunda tela. Sorrisos. Prontinho. Eu vou projetar rapidamente aqui, gente. Peço que vocês respondam para nós essa pesquisa. Vou projetar aqui o QR Code. Está visível? Está visível para vocês? Eu vi aqui do lado aqui, eu estou com todo mundo aqui na tela, está visível. Tá. Show de bola. Gente, por favor, importantíssimo que vocês manifestem, né, a sua opinião sobre o comitê, né, o encontro não só de hoje, aí vocês podem, por favor, aproveitar a oportunidade para pontuarem aquilo que vocês acreditam que nós podemos melhorar, né? E como, por exemplo, ter mais vezes o professor Silvério conosco, né, professor? É sempre um privilégio estar aí com vocês. Eu amo essa terra. Ótimo. Curitiba, às vezes eu comento que eu moro no lugar errado. Sim. E quando eu vou ir para o interior do estado de vocês, aí eu tenho certeza que eu estou no lugar errado. Gente, verdade. Eu visitei aí Toledo. Né? Poxa, quando eu cheguei a Toledo, eu falei, gente, que cidade maravilhosa. Meio-fio, tudo pintadinho, as praças tudo com flores, jardim. À noite o pessoal caminhando na praça. Eu falei, gente, eu moro no lugar errado. Eu não estou morando no lugar certo. Imagina quando você vier para Maringá, hein, professor? Imagina só. Pois é, não. Maringá, o interior de Santa Catarina, o interior do Paraná, Curitiba também. Né? Curitiba é uma cidade espetacular. Isso porque você não foi Marechal, professor, né, Leandro?
Hoje aqui, Olha. professor, nós temos representantes de quase todas as regiões do Paraná e a ilustre presença do Felipe de Rondônia. Pois é, de Rondônia, né? Nosso cliente de Rondônia, que veio nos prestigiar. Nós Show de conversamos bola. hoje mais cedo e ele garantiu que não ia perder, que participou do comitê anterior e estaria conosco hoje. Obrigada. Ué, mas é um privilégio tê-lo conosco aqui, viu, Felipe? E todas as regiões do Eu que Paraná estão agradeço aí, aqui. obrigado. Obrigada, Felipe. Bernardo, obrigado vocês aí pela aula. Parabéns aí, professor, vai ajudar muito. Eu já estou no finalmente aqui do orçamento para revisar Eita. o final, que vai ser fundamental. Bacana, é isso aí, vamos trazer, é isso aí, garoto, trazer esses pontos aí para a pauta de debate com a equipe, né, exatamente para que possamos evoluir cada vez mais, né? Show de bola, né? Cutucar o Com monitor certeza. de finanças aí de vocês, né, para que vocês possam, né, trabalhar cada vez mais essas métricas aí na organização. Show de bola, turma. Com certeza. Ó, Professor, muito obrigada, foi ótimo. Com certeza, em 2021, vamos pensar em como podemos promover mais encontros com você, ricos, tanto obrigado. quanto esse. Show de bola, obrigado aí, Conversaremos. Dayana, obrigado aí a todos, né? Maria Vitória, Lucas, Franciane, Leandro, Vitor, Andrei, Dayana, Petrojan, Levi, Franciane, Melissa, Lilian, Leonardo, a Cláudia estava conosco, eu tenho certeza, ela vai ver a Sim. gravação de novo, Bruna e Felipe, né? Muito obrigado por compartilhar esse tempo comigo, né? É sempre um privilégio participar de um comitê como esse, né? E desejo aí grande sucesso aí, né? E a gente se vê, né? O mundo é redondo e pequeno. Eu falo que esse mundo é pequeno demais. Verdade. Obrigada, Grande professor. abraço, turma. Quero Valeu agradecer demais. a presença de todos vocês. Enviaremos os materiais. Obrigada e até o nosso próximo comitê, que será em dezembro. Show de bola, turma. Tchau, tchau. Obrigada, Sucesso. gente. Valeu, boa noite. Obrigada, muito Boa obrigada. noite. Grande Tchau, boa contribuição. noite. Obrigada. Tchau. Obrigada. Valeu, professor Silvério. Um abraço, querido. Valeu, um abraço para todos. O Leonardo está conosco ainda. Sim. O Leonardo é da equipe? Não, o Leonardo Não. é um convidado também. Ah, eu acho que ele Deve ter se ausentado por algum motivo. Maria Vitória, obrigado mais uma vez. Eu acho que foi muito proveitoso, pelo menos os feedbacks foram bastante, né, positivos. Sim. Depois retorne aí também coração aberto para todas as sugestões de melhoria, né? Temos sempre que melhorar um ou outro ponto. Sugestões são sempre bem-vindas também, né? Eu falo que eu me divirto à beça com isso, mas eu gosto de escutar, olha, professor, vamos concentrar mais tempo naquele ponto, naquele outro ponto. Sugestões né? Sempre são bem-vindas. Se tiver alguma, meu e-mail, meu WhatsApp está aberto, né? E vamos juntos, firmes e fortes. Vamos juntos. E compartilharemos com você os comentários, tá, professor? Muito obrigado. Obrigada grande mesmo. abraço e até breve. Abraço, Maria Vitória, deixa eu aproveitar Sim. aqui uma... Eu tenho uma agenda lá no MAC de uma turma de Curitiba para dezembro. Deve ser algum lançamento de ainda atividades presenciais. Nós procuramos cancelar todas, mas eu vou verificar. Eu verifico e conversamos amanhã, com certeza. Se não me engano, eu não sei se é na primeira ou na segunda semana de dezembro. Tá? É uma agenda minha lá em Curitiba. Eu falei, à noite eu falo com a Maria Vitória. Especialização deve ser. Aí se às vezes esqueceu de cancelar. Pode ser. Porque enquanto ela está lá no MAC, eu não programo nada. Sim, né? sim, É um compromisso meu com vocês. Claro. Né? Mas aí, de repente, se não tiver, fazer o cancelamento. Tá né? bom. E se tiver, que aí se for remoto ou presencial, vai ser uma maravilha, um privilégio. Ok. Tá bom? Vou verificar e amanhã confirmo para você, tá bem? Show de bola. Obrigado, um grande abraço, uma ótima noite. Um abraço para você também. Tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.